Você vai ver no ICL Notícias de hoje. Sob nova direção, Polícia Federal vai investigar possível elo da produtora do filme sobre Bolsonaro com o PCC. Envolvendo lavagem de dinheiro e o crime. Vamos ser outra vez nós dois. Brasil e Estados Unidos retomam negociações sobre tarifaço após ligação entre Lula e Trump. Trump fica mais barato conversar e menos sofrível conversar do que guerra. Dormiu no ponto? Perdeu o bonde. China se consolida como principal destino de produtos brasileiros desde início das sanções estadunidenses. O Brasil é uma peça-chave no tabuleiro geopolítico internacional. Termômetro eleitoral. Quest divulga pesquisas de intenções de voto da disputa nacional em São Paulo, Minas, Rio, Pernambuco e Distrito Federal. Confira as análises de caso a caso. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Bom dia a todos, bom dia a todas. Dia 26 de agosto de 2026, 8 horas e 3 minutos, começamos mais um ICL Notícias, primeira edição, ao vivo para o Brasil e para o mundo, nos canais ICL Notícias, canais Eduardo Moreira, também nas redes sociais e na nossa rede de canais que retransmite o nosso sinal para todo mundo, rádios, TVs, canais de YouTube, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, dia cheio, falando de pesquisa, recebendo muitos convidados. Hoje tem Paulo Motorim, Guga Noblar, professor Castro Rocha, Jamil Chad, muitos assuntos importantes para conversar hoje. Com você que está falando de Goiânia, Goiás, Maceió, nas Alagoas, Flins, na Suíça, Itapema, em Santa Catarina, Crato, no Ceará, Crato, a terra de Chico Sá, Paraibuna, em São Paulo. Um grande abraço a todos e todas. Aproveitar hoje um dia muito importante, aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras, 112 anos, então vim de verde, uma homenagem ao Palmeiras. Parabéns a todos os palmeirenses que estão assistindo o programa. Ela não é palmeirense, mas tá de parabéns por estar aqui todos os dias também. Heloísa Vilela, bom dia, Elô, tudo bem? Sou botafoguense de verdade, de coração e de família. Mas vamos lá, porque o mundo está fervendo e o Brasil também, né, Will? Muito bem, Elô. E quem correu literalmente do Desperta para cá foi Fábio Panuzzi. Tudo bem, Panuzzi? Bom dia. Bom dia, William. Bom dia, pessoal. O pessoal já está cansado de mim, porque estão comigo aqui desde as 7 horas da manhã. Então, O pessoal peço não desculpa cansa não, Fábio. Agora, eu também torço pelo Verdão, viu? Só que o meu Verdão é Ulândia, né? Mas ele acabou de subir, ele foi promovido de divisão. Ele Do foi? grupo D para o grupo C agora. Passou aí, triturou a Portuguesa aqui em São Paulo. Olha, o Ulândia é um time espetacular, vocês precisam conhecer. Primeiro que ao longo da história, viu, Lu, sempre foi um time bom. Não precisa conhecer, não. Fala sério, a gente precisa tratar da política aqui. Um time bom, comprometido. O importante não é vencer, é competir. Essa que é a filosofia do Ulândia. Agora parece que mudou, né? O Fábio Vamos Panuzzi, lá. até agora, ele prometeu uma camisa e não trouxe. Vamos passar pelo nosso site, iclnoticias.com.br, os principais destaques do Brasil e do mundo lá no nosso site. Tem os destaques? Chegou. Isso. Flávio Bolsonaro e PL tentam manter a escala 6x1 e partido sugere emendas à PEC. Tudo isso para atrasar a tramitação do processo. Falamos ontem aqui com o senador Omar Aziz, que é o relator desse projeto no Senado, e ele disse que seria um dos caminhos que a oposição iria tentar. Mas ele também disse, né, que era um suicídio político em mês eleitoral, já que falta 40 dias para as eleições, a oposição tentar abarrar a escala 6x1. Vamos ver se eles vão cometer esse suicídio eleitoral ao vivo, né, na frente dos nossos olhos. Aqui ao lado, Caiado é corrigido após tentar minimizar plano de golpe contra Lula. Não foi um relato. Entrevista estranha do Ronaldo Caiado ontem no Jornal Nacional. E também temos aqui Dark Horse, decisão de Dino da checkmate em Mendonça e no STF, que é o primeiro tema que a gente vai comentar com o Paulo Motorim. Logo menos, estamos agradecendo a vocês que estão todos os dias lá conferindo as notícias do nosso site iclnoticias.com.br, editado pelo nosso querido Chico Alves. Passamos pelo nosso site
E agora vamos chamar ele, direto de Brasília, que ficou feliz por ter dado parabéns para o Palmeiras hoje. Não é, Paulo Motorim? Bom dia para você. Sem dúvida, Will. Não poderia passar batido. Bom dia, William. Bom dia, Panunzio. Bom dia, Elô. Prazer estar aqui com vocês novamente. Mais um dia. Vamos lá. O prazer é nosso, Motorim. Vamos falar sobre Dark Horse, o Pangaré Obscuro. O Flávio Dino colocou nas mãos da Polícia Federal um conjunto de provas para ajudar a aprofundar as investigações sobre o financiamento do filme biográfico de Jair Bolsonaro, Dark Horse. Entre os documentos está um material apreendido em uma empresa que pertencia a um homem apontado pelo Ministério Público de São Paulo como integrante do PCC, o primeiro comando da capital. O ministro do Supremo Tribunal Federal autorizou, a pedido da própria Polícia Federal, o compartilhamento das provas obtidas pela Polícia Civil de São Paulo sobre o Instituto Conhecer Brasil Aquele, da Karina Gama. A empresária também é dona da Go Up Entertainment, responsável pela produção de Dark Horse. Elô, você vai começar a explicar para a gente esse elo e depois a gente vai ouvir o Paulo Motorim? Bora. Vamos deixar claro aqui qual é a situação. Acho que a gente tem uma arte. Temos. Isso. Está aqui a Karina Gama, que hoje em dia já é bem conhecida aqui no Brasil, que é a dona do tal do Instituto ICB. Bom, a Karina Gama fez um contrato com a Prefeitura de São Paulo, com a Prefeitura, com o governo do Nunes, através do qual ela ia receber 108 milhões para instalar pontos de Wi-Fi aqui em São Paulo. 5 mil pontos de Wi-Fi. Ela também é a produtora, a dona da Go Up, a produtora do filme Dark Horse, aquele que a gente tem falado bastante aqui, por motivos óbvios, né? Então, ela é dona dessa empresa e ela também é dona da empresa contratada para colocar os pontos de Wi-Fi aqui em São Paulo. O que aconteceu com esses pontos de Wi-Fi? Essa senhora, ela não tem menor experiência com tecnologia, com instalação de Wi-Fi em lugar nenhum. Então, para fazer esse trabalho, ela contratou uma outra empresa. Essa empresa aqui, Favela Conectada. A Favela Conectada é de nada mais, nada menos do que o Alex Bispo, que é conhecido como escorpião do PCC, é conhecido como membro do PCC. Então, ela repassou dinheiro a ele, para ele, supostamente, fazer esses pontos, instalar esses pontos de Wi-Fi. Dos 5 mil contratados, aparentemente, foram só 3.200. E tudo, claro, a gente já podia imaginar, superfaturado, né? Bom, o Ricardo Nunes chegou a pagar para ela 26 milhões dos 108 milhões prometidos, tá? Então vamos lá, a próxima tela a gente vai também mostrar a movimentação desse dinheiro. O que a Polícia Civil aqui de São Paulo está investigando? Um esquema de lavagem de dinheiro. Será que esse dinheiro que foi passado para a Karina e que ela repassou para essa empresa do membro do PCC era usado para fazer esses trabalhos ou era usado para lavar dinheiro de outras origens? Então, eles estão investigando essa empresa ACX. A ACX é uma empresa onde o Daniel Vorcaro colocou dinheiro através daquela empresa, a Entry, que é a empresa que mandou dinheiro para o advogado do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos para financiar o filme, o Dark Horse. Então, essa mesma empresa do Daniel Vorcaro colocou dinheiro nessa ACX. E já existe a comprovação de pelo menos 14 depósitos na ACX no volume total de 28 milhões de reais. Então, essa informação toda, esse levantamento todo, agora vai para a mão do ministro Flávio Dino, né, Motorim? Exatamente, Elô. É muito bom porque nós que acompanhamos há tanto tempo a extrema-direita e as fake news, as teorias da conspiração, a gente sempre teve que rebater as mentiras de que o PT ou a esquerda tinham relação com o crime organizado, né? Tem a história do diálogo cabuloso, que eles sempre repetiam, que era baseado numa gravação que dizia que o PT tinha relação com o PCC. E isso supostamente revoltava muito a direita brasileira, a extrema-direita. No entanto, o que a gente vê nesse caso Dark Horse são relações repetidas com o crime organizado, né? Aí você cita duas e tem mais. Essas duas eu acho que são bem importantes, porque mostra diretamente que a produtora do Dark Horse contratou uma pessoa apontada
como integrante do PCC, que é o Alex Bispo, que, né, foi subcontratada pela produtora pelo Instituto Conhecer Brasil, né, a ONG da Carina da Gama. E essa outra relação que também chama muita atenção, que é por um outro caminho, né, que foi descoberto na Operação Saturno, o quanto que a Entre Investimentos, que é a empresa que Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro se utilizaram para fazer a transferência dos recursos ao filme, também tinha ligação com o crime organizado, tendo transações aí milionárias na casa dos 20 milhões de reais com elos, né, do primeiro comando da capital. Então a gente vê também, para além da gravidade dessa relação, como a indignação da direita brasileira é seletiva, porque isso sim que é um diálogo cabuloso, isso sim que são relações bastante consistentes e reais com o crime organizado. Motorinho, bom dia. Olha, eu fui pessoalmente ver essas antenas que foram instaladas aqui, pouco mais de 3.276, né, Lu? Eram para ser 5 mil. Fiquei muito impressionado de ver que em muitos lugares onde deveria haver muitas antenas não havia a quantidade. A segunda questão é a seguinte: me parece cada dia que passa mais claro que essa Carina da Gama, quem todo mundo chama de empresária, nada mais é do que uma laranja do esquema do Mário Frias e do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, para esquentar esse dinheiro. Essa moça, ela não tem o perfil, viu, Elo? Ela não tem o perfil social de um lobista de sucesso. Ela mora na periferia, na Vila Brasilândia, aqui em São Paulo, é um bairro de classe média baixa, no meio de uma região que é quase que uma favela, cheia de barracos e tudo mais. Inclusive a casa dela é uma casa que não tem nada, não é uma mansão nem nada. Então fica aqui cada dia mais claro que essa pessoa tinha um papel secundário, que era justamente o de lavar o dinheiro que servia para tudo, né? Inclusive para o filme, né? E eu acho curiosíssimo como a extrema-direita briga tanto para classificar o crime organizado como terrorista, né? Porque se for assim, eles vão ter muito que explicar também, né? Eles próprios vão cair numa situação bastante complicada, né? Terrorista nesse cavalo preto aí do Bolsonaro é uma coisa impressionante. O Paulo, quem também reclamou do acesso da PF às provas, aproveitando que a Elô falou sobre a direita de São Paulo, foi o Tarcísio de Freitas. O governador rebateu críticas sobre o trabalho da corporação, no caso da Polícia Civil de São Paulo, né? No caso do Dark Horse. Ele classificou como desrespeito as declarações da oposição de que as forças de segurança paulista teriam segurado a investigação. Mas ele não consegue explicar a demora, né? Pois é, Will. É muito similar ao caso da Polícia Federal sob orientação, sob relatoria do Mendonça, que há uma demora inexplicável. Acho que o Ministério Público ele foi ágil no final do ano passado, lembrando que essa história foi revelada depois de uma primeira matéria das minhas colegas Laís Martins e Tatiana Dias no Intercept no ano passado, muito antes do áudio, então em dezembro do ano passado. Poucas semanas depois, já no início de janeiro, ocorre uma primeira operação, mas isso foi em janeiro. A gente está no final de agosto e esse inquérito ainda caminha lentamente. Então, acho que guarda similaridade com as críticas legítimas que tem sofrido o ministro André Mendonça em relação à morosidade na investigação das contas do Dark Horse. Pelo menos a Polícia Civil do Tarcísio fez operação de busca e apreensão. Tem um fato aterrorizador, um fato gritante sobre o corpo mole da Polícia Federal nesse caso, que ficou expresso numa reportagem da CNN ontem, em que o Ricardo Sayeg, o advogado da Carina da Gama, fala como ele foi abordado pela PF para prestar informações sobre o caso. E sabe como foi? Não foi um delegado batendo na porta, não foi uma operação de busca e apreensão, foi um e-mail. E esse e-mail, com prazo de 10 dias para que ele compartilhasse tudo, sequer foi atendido. O Ricardo Sayeg diz ali literalmente que confronta a PF porque veio tudo muito desorganizado. Então, claramente protelando, pedindo mais informações, que é a mesma coisa que fez o perito do Dark Horse que a gente trouxe aqui na semana passada. Então, assim, a PF está sendo uma mãe para o Flávio Bolsonaro e, mais do que isso, as pessoas investigadas estão engambelando a Polícia Federal. Então, não só a Polícia Civil do Tarcísio está sendo vagarosa, morosa,
como também a Polícia Federal, sobretudo, tem feito, assim, tem dado um presente para o Flávio Bolsonaro, porque essas informações, a partir do momento que fossem compartilhadas, poderiam ir para a imprensa e ilustrar as pessoas em plena campanha eleitoral sobre os crimes ou supostos crimes cometidos por essas pessoas. Olha, Motorinha, exemplo da lista de perguntas, 2, na verdade, que você fez para o Flávio e pediu encarecidamente aos nossos colegas da imprensa que fizessem a ele quando tivessem a oportunidade, não vai faltar oportunidade, porque todo evento de campanha tem um momento em que ele fala com a imprensa, acho que você vai ter que fazer uma listinha também para o Tarcísio e para a Polícia Federal, né? Quais são as perguntinhas básicas que a gente quer ver serem respondidas nessa investigação toda que está andando, se arrastando, em vez de andar a galope, né? Exatamente, Elô. E foi muito interessante a justificativa do senador Flávio Bolsonaro de que ele não tem acesso aos dados e por isso não vai mais prestar contas. Na verdade, foi um lapso lá atrás e um erro ele ter dito que prestaria contas. Mas o perito com quem eu conversei, eu fiz a pergunta para ele muito literal. Falei, professor Castelo Branco, é assim que ele se chama. O senador Flávio Bolsonaro te procurou em algum dia desses últimos 100? Não procurou. Mas se ele te procurasse, o senhor compartilharia com ele as notas fiscais para que ele fizesse essa prestação de contas à população? E ele disse, sim, compartilharia. Portanto, o Flávio Bolsonaro, não é que ele não tem acesso aos dados, o perito disse, Flávio, pode me procurar, e o Flávio não procurou. E por que eu acho que essa prestação de contas não está sendo feita e é uma das perguntas que a gente precisa responder? Simplesmente porque 12,3 milhões de dólares é um valor absolutamente incompatível com um filme. Eles podem sim ter gastado mais, e de fato, produtoras ruins gastam mais dinheiro em filmes, porque não conhecem o mercado, têm piores fornecedores, têm menos experiência, são engambelados por prestadores de serviço, mas 12,3 milhões de dólares levanta muita suspeita. E outra informação interessante, desses 12,3 milhões de dólares, segundo o próprio perito, sabe quanto foi gasto nos Estados Unidos? 10 milhões de dólares nos Estados Unidos. Então, e ele disse ter as notas fiscais que mostram quem são esses fornecedores contratados lá nos Estados Unidos. Então, as informações estão com o perito. O problema é que a Polícia Federal, sob relatoria do Mendonça, está tentando obter essas informações com e-mail. A Polícia Federal tem a prerrogativa da lei para fazer operação de busca e apreensão, para chegar lá com uma equipe, apreender todo esse material. E hoje é 26 de agosto. O caso foi revelado inicialmente lá em dezembro, depois o áudio em maio, e 26 de agosto eles estão disparando e-mails. É um negócio assim, ofensivo. No hotel onde mora o senador Jacques Wagner. Operação de busca e apreensão. A gente já viu tantas esse ano que passou. Né? Por que não essa? Cadê a operação de busca e apreensão? Estão deixando todos os documentos serem destruídos, todas as provas serem apagadas o máximo possível, sabe? É difícil de entender. Isso que o Motorinho chamou de amor da PF pelo Flávio, de uma ala da PF, né? Porque tem outra que não gosta dele não e está expresso. Na verdade é um ninho de poliamor, porque o amor do ministro André Mendonça também é algo que até chega a comover a gente. Hoje o Globo tem uma matéria mostrando que o ministro André Mendonça, em 37% das vezes em que ele despacha assuntos da campanha no TSE, ele despacha contra o PT. Ele e o Toffoli são os dois ministros mais adversos a causas do PT. Então, isso fica muito claro. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque há muito estranhamento, não só por causa da inação do ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça é notadamente o VAR do bolsonarismo na justiça, tanto no Supremo quanto no TSE. Ele não tocou no Dark Horse, como o Motorinho falou, mandou um e-mailzinho, a Polícia Federal mandou um e-mail, porque não conseguiu mandar de busca e apreensão, sei lá se pediu, a gente não sabe, né? Agora, é muito estranho, porque depois de atravessado pelo ministro Flávio Dino, é muito provável que o ministro André Mendonça perca essa prerrogativa de ficar sentado em cima de coisas que beneficiam a galera dele. E não é só o Flávio, hein? Eu estou falando também do governador do Distrito Federal, estou falando do governador do Mato Grosso do Sul. O pessoal em Roraima já sofreu busca e apreensão, mas tem muita gente que ficou fora dessa bacia.
Ô, Fábio, tem um outro personagem nessa história que está tentando fazer delação, né, Paulo? Para a gente partir para os nossos finalmente, nesse começo de programa, o João Carlos Mansur, ex-dono da REAG, entregou à PGR uma proposta de delação premiada, com 17 anexos e Daniel Vorcaro como principal alvo. O Mansur promete detalhar operações com fundos da REAG que teriam sido usados para desviar dinheiro do Banco Master. A REAG também aparece nas investigações da Operação Carbono Oculto, que apura a infiltração do PCC no mercado financeiro. Muita gente tentando fazer delação, né, Paulo? Tem que ver se tem substância para as autoridades aceitarem. Exatamente, Will. Eu acho muito interessante nessa delação do Mansur, revelada hoje na reportagem da Natália Portinari no UOL, que a princípio é o Vorcaro o principal antagonista ou principal alvo da delação. E me chama a atenção que na primeira proposta de delação do Mansur, ela foi feita em parceria com o Vorcaro. À época eles tinham o mesmo advogado e a delação foi recusada por uma série de motivos, mas era uma delação construída conjuntamente com o dono do Banco Master. E agora, na segunda proposta de delação, já com um novo advogado, o grande antagonista é o Vorcaro. Me lembra a delação do próprio Vorcaro, que é absolutamente fantasiosa a primeira, ou pelo menos insuficiente a primeira, em que ele sequer menciona o Ciro Nogueira e o Flávio Bolsonaro. Então eu acho ofensivo ao Ministério Público, à Justiça, pessoas que fazem propostas de delação tão incompletas, tão insuficientes, darem uma guinada e falar, não, agora eu tenho outras coisas muito mais graves para falar, um personagem que viajou comigo para Courchevel não apareceu, o que eu dei 23 milhões de dólares não apareceu, o outro que eu estava fazendo a delação em parceria, agora ele vira o meu antagonista. Então acho que sim, a delação premiada é um benefício da justiça a quem colabora, não a quem tenta enganá-la, né? E o que Vorcaro fez e o que o Mansur fez são tentativas de enganar. A não ser que tenha uma delação muito consistente agora, eu imagino que ela pode ou deve ser recusada, mas acho que é uma ofensa à inteligência do Ministério Público, é uma ofensa à inteligência da Justiça, esse tipo de delação incompleta e preguiçosa ser aceita e essas pessoas serem beneficiadas depois de tantos crimes e depois de tentarem escapar ilesas, ofendendo a inteligência da Justiça. Eu acho que não é nem preguiçosa, é safada mesmo, né? O que o Vorcaro tentou fazer. Mas a minha tese, desde o começo dessas tentativas todas de delação, é a seguinte: eles não acrescentaram nada, mas se eles forem avançar, eu tenho a impressão que a única área em que a Justiça e a Polícia Federal ainda não têm informações mais precisas e podem passar a ter é justamente na relação com o crime organizado. Essa é a área que me parece ainda mais obscura, onde pode haver mais informação para esclarecer até onde o mercado financeiro, as empresas a empresa do Mansur, a REAG, os negócios do Vorcaro estavam intrinsecamente ligados ou não ao crime organizado. Isso. E olha, tem uma interface desse assunto que não está ainda investigada e está pululando aí, já está na mão da Polícia Federal, que é exatamente o envolvimento de agentes econômicos com lavagem de dinheiro. Eu estou falando aqui do agronegócio, especialmente em Mato Grosso do Sul, onde fazendeiros foram aliciados para tomar empréstimos da REAG, ficar com uma pequena parte desses financiamentos e devolver o restante a fundos do Master para poder inflar os balanços da instituição. Nós vamos contar essa história aqui no ICL, tá? Já estou antecipando para vocês aqui nos próximos dias, porque é inacreditável o nível de aliciamento de agentes econômicos com muito dinheiro, e o agronegócio tem muito dinheiro, para fins de esquentar o caixa dessa ratoeira do Vorcaro. Paulo Motorim, muito obrigado pela sua participação na manhã desta quarta-feira. Feliz aniversário para a gente, que seja comemorado com uma vitória hoje à noite. É isso, ganhar do menino Ney. Valeu, Will, valeu, Elô, valeu, Panunzio. Amanhã tem mais, tamo aí. Tchau, Motorim. Amanhã, Motorim. Tamo juntos. Aproveitando, pedir para você se inscrever aqui no canal, continuamos com a nossa campanha. A Heloísa Vilela prometeu bolo pra gente, se a gente chegar a 2 milhões de inscritos até o fim do mês, conhecido popularmente como segunda-feira. Tá aí o nosso contador, 1.974.145 inscritos. Se inscrevam no canal ICL Notícias
Se você está vendo nos outros canais, vem para cá, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, depois pode voltar para o seu canal. Se quiser continuar com a gente aqui. Faz favor, eu não quero ficar com cara de tacho, não. Eu quero trazer bolinho para o Will, então, por favor, se inscreve aí para a gente poder chegar lá. Falar qual é o canal certo, né? O canal certo é o ICL Notícias. ICL Notícias, isso. Porque tem vários canais transmitindo ao mesmo tempo. Talvez você não esteja nesse que está chegando a 2 milhões. Isso, é só ver embaixo se você está vendo pelo ICL Notícias. Tem muita gente que vê por outros canais, pode ver por outros canais também, não tem problema nenhum. Mas vem para cá agora, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, que é importante demais para a gente. Vamos falar sobre pesquisa. Fábio Panuzzo, Heloísa Vilela e você que nos assiste, 8 horas e 27 minutos. Nós vamos dar os resultados agora da pesquisa Quest, que acabou de sair, durante todo o programa. Então a gente vai falar sobre vários cenários de vários estados durante o N1 todo. Então se você mora no Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco ou São Paulo, fique atento que a gente vai falar sobre esses estados todos. Primeiro, a pesquisa Quest mostra o presidente Lula e o Flávio Bolsonaro tecnicamente empatados na preferência dos eleitores em São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. Está aí na tela para vocês. Flávio 30, Lula 29, Caiado 4, Zema 3, Renan Santos 3, na corrida eleitoral em São Paulo. Heloísa Vilela, por que esta é uma boa notícia para o presidente Lula, apesar do empate? Essa é uma excelente notícia, porque o presidente Lula perdeu em São Paulo, né, na última eleição. Então, se ele empata agora, é sinal de que ele vai ter ainda mais votos do que teve da outra vez. E eu gostaria de chamar a atenção também para o número de indecisos. A gente tem ali 14%, 13% de indecisos, mais do que qualquer um isoladamente dos outros candidatos que não Flávio e presidente Lula. Então tem trabalho para ser feito aí, tem voto a ser ganho aí ainda. Então acho que é um primeiro número assim, muito bom, muito confortável, muito positivo para o presidente Lula. E, olha, isso mostra uma fragilidade do Flávio nos 2 maiores colégios eleitorais do país. É muito importante esse resultado, porque ele pode revelar uma inflexão nos prognósticos futuros do Flávio. Nós vamos ter que conferir isso nas próximas pesquisas aí, porque as diferenças são muito pequenas, mas elas são muito significativas num quadro, né, que no ano passado foi de menos de 2%, foi de 1.800.000 votos, e que eu acho que vai se repetir nessa eleição, viu, William? Vamos continuar falando sobre a pesquisa Quest. A disputa pelo governo do estado, Tarcísio de Freitas continua aparecendo como favorito. Está aí na tela para vocês, Tarcísio 40, Fernando Haddad 27, e aí os outros candidatos com menor intenção de voto. Chama atenção, o Elo já tinha chamado na outra pesquisa o número de indecisos, brancos e nulos também, né, Elo? Também alto aí para o governo do estado de São Paulo. Mesmo o índice de indecisos da pesquisa sobre interesse na votação para presidente, né? 13%. Então, é aí a área onde eu acho que o partido dos trabalhadores e a frente que apoia o Fernando Haddad podem buscar mais apoio. A disputa está aí, nesses 13%. Agora, a situação muito difícil do Fernando Haddad, e todo mundo já sabia desde que essa eleição começou, dessa campanha começou, que seria muito difícil para ele vencer do Tarcísio. Agora, a gente espera que a disputa seja um pouco mais acirrada, né? Que não seja uma lavada, como está aparecendo aqui nessa pesquisa. O Fábio, tem o número do segundo turno também, que no segundo turno o Tarcísio venceria o Fernando Haddad, está aí Tarcísio 47, Haddad 30. O Haddad foi candidato em São Paulo, é candidato em São Paulo, no sacrifício, sabendo que provavelmente perderia as eleições, apesar de estar fazendo uma campanha justa, né? Mas é um candidato no sacrifício. O Haddad, me parece, é o nome mais cotado no Partido dos Trabalhadores para a sucessão do presidente Lula em 2030 e vem para fazer uma campanha para reduzir, inclusive, danos, né? Para reduzir danos e para aumentar a votação do presidente Lula em São Paulo, o que aparentemente está acontecendo, né? O presidente Lula conseguiu empatar aqui em São Paulo com o Flávio Bolsonaro, Fábio. Então, me parece que, a princípio, uma campanha difícil, mas que o Haddad vem conseguindo sucesso no seu primeiro intento, que é fazer a votação do Lula aumentar em São Paulo. Eu não tenho nenhuma esperança de ver o Haddad ganhar essa eleição em São Paulo, não vai acontecer. Agora, é muito importante o que está acontecendo na disputa ao Senado, tá? Que também está retratado nessa pesquisa. A gente tem os números aqui. Nós temos aí, né? Então vamos ver esse quadro, porque esse quadro é importante. Esse é o quadro que importa aqui em São Paulo. Derrite 12, Marina Silva 12, Simone Tebet 11, André do Prado 7 e Ricardo Salles 4% das intenções de voto.
Aí tem um segredinho dessa disputa, e essa disputa pode, esse mesmo raciocínio pode explicar para a gente, por exemplo, o que vai acontecer lá em Santa Catarina, onde o Carluxo, que está em primeiro lugar, pode perder a eleição por causa do segundo voto. Porque o que acontece na disputa de senador? São 2 votos nessa eleição, né? Porque 2/3 do Senado estão sendo renovados. Então a pessoa normalmente vai para a urna com o primeiro senador na cabeça. O segundo candidato é alguém que sobrou desse processo. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós não temos nesse quadro aqui o segundo voto. Mas se, por exemplo, o Derrite não ficar em primeiro lugar, ele perde a eleição, sabe? Ele não fica com a segunda vaga. É a mesma coisa que acontece lá em Santa Catarina, porque o segundo voto não é um voto do Derrite, ainda que o eleitor seja um eleitor mais à direita, um eleitor do André do Prado ou do Ricardo Salles. Esse raciocínio funciona também para Marina e Simone Tebet. Funciona. E funciona em Brasília também, onde a situação está totalmente indefinida no Senado. E é justamente... Agora, o Derrite subiu, né? Subiu. Ele estava bem mais baixo, ou seja, o início da campanha, a Tarcísio levando ele pela mão e promovendo ele, está surtindo efeito, né? Mas eu vi uma outra análise que também faz muito sentido, a gente vai acompanhar nos próximos dias se ela faz sentido nos números. Não é minha análise, é do advogado e analista político Dimitri Salles. De que o André do Prado é o candidato preferido do Tarcísio. O Guilherme Derrite é ultra-bolsonarista, ele é um bolsonarista radical. E se for para o Congresso, se for para o Senado, em uma disputa em 2030 que coloca o Tarcísio e o bolsonarismo em campos diferentes, ele tem certeza que o Derrite vai ser um opositor do Tarcísio e não um aliado. O André do Prado é um aliado de primeira hora do Tarcísio, é um tarcisista. Será que vai ter que querer esse termo? Em breve. Ele é um tarcisista, ele não é um bolsonarista, mesmo sendo do PL. O Guilherme Derrite, ao contrário, não. Ele é ultra-bolsonarista e não seria o candidato preferido. Eu tinha postado nos últimos meses o Guilherme Derrite e a Simone Tebet, eleitos em São Paulo. Derrite, por conta do discurso da segurança pública, que pega muito no Estado, né? Ex-secretário, apesar de ter um legado ruim, tem muito paulista que gosta desse jeito de fazer segurança pública. Eu tinha postado em Guilherme Derrite e Simone Tebet, eleitos em São Paulo, mas essa análise do André do Prado faz sentido. Me parece que o Tarcísio não tem falado muito do Derrite e tem andado de mãozinha dada com o André do Prado pelo estado de São Paulo para fazer com que ele seja eleito. Então, talvez aí a gente tenha, nas próximas pesquisas, o André do Prado crescendo e o Guilherme Derrite caindo um pouco, mas a minha aposta... Ele tira votos do Derrite. Ele tira votos do Derrite. E tem o Ricardo Salles. Se você somar os 4% do Ricardo Salles no André do Prado, ele fica em primeiro e segundo lugar. Se você somar no Derrite, ele vai para 16%. O Ricardo Salles também é esse terceiro nome viável da direita que tira voto dos outros 2 candidatos, assim como acontece em Santa Catarina. Mas a aposta é diferente, viu, Fábio? A aposta da Catarina é que a Carol de Tone fique fora do Congresso e que se eleja o Carlos Bolsonaro e o Esperidião Amin, deixando a Carol de Tone de fora. Ela que fez um esforço tão grande para ser candidata. Lá em Santa Catarina, o Esperidião tem 19%, segundo essa pesquisa da Quest, e os 2 candidatos que vêm depois, o Carluxo e a Carol de Tone, estão muito próximos, não lembro mais exatamente o percentual, mas eles estão muito próximos. E para lá também vale o negócio do segundo voto. Por quê? Imagina o seguinte, o eleitor vai votar no Esperidião Amin, ele tem um outro voto. Ele vai ficar entre Carol de Tone e Carluxo, tá? Se prevalecer um pouco digamos assim, do senso de pertencimento comunitário... Vai. Você que sabe, né, William? Não sei como é que isso funciona lá em Santa Catarina, mas é muito provável que o Carluxo não enfrente o céu de brigadeiro que ele está prevendo. Tá? A aposta do Esperidião Amin. A campanha dele é toda vote em catarinense. Exatamente. O primeiro colocado lá é o Esperidião Amin, está com 19%. Ele está eleito. Depois os outros têm 11%, 12%. Só que me parece que... O bolsonarismo vai se arrepender muito do que fez com o Esperidião Amin. O catarinense hoje é mais bolsonarista que catarinense, né? Eu imagino, inclusive, que o eleitor do Esperidião Amin não vota no Carluxo. Sabe? Está votando no Esperidião Amin porque está com um senso de pertencimento dele, né? Assim, está honrando o seu gentílico. Eu sou catarinense, sou barriga verde aqui, não vou votar nesse estrangeiro que veio aqui para encher o nosso saco e interferir na nossa vida. Então, a situação do Carluxo não é uma situação confortável, tá? Ao contrário do que mostra os bolsonaristas, não está garantida a eleição dele. Eu não confio nesse senso de pertencimento catarinense, não. Confio mais no bolsonarismo do catarinense. Vamos falar de Tarcísio e a Universal. O Tarcísio, que aparece como favorito na campanha, mesmo diante de uma série de suspeitas relacionadas ao seu governo aqui em São Paulo. Uma entidade ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, de Edir Macedo, acumula milhões de reais de emendas parlamentares, convênios e parcerias com o poder público paulista durante o governo do Tarcísio.
Desde 2023, deputados estaduais do Republicanos, que é o partido do Tarcísio de Freitas, destinaram mais de 6 milhões de reais à Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social. A entidade possui diversos acordos milionários com diferentes áreas do Executivo Estadual. Pode isso, Heloísa Vilela? Cara, isso é que se chama aparelhar o Estado, né? Você usar o Estado. A gente viu isso também no Rio de Janeiro, né? Então, você vê aí o uso do Estado para enriquecer essas organizações que são ligadas a uma outra entidade, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, que hoje em dia tem, né, um partido político para chamar de seu e pode usar, então, emendas para mandar para essa organização. Por isso que o trabalho de analisar e moralizar e tornar transparente as emendas parlamentares que está sendo feito pelo ministro Dino no STF é tão fundamental. Não é possível que a máquina do Estado seja sequestrada para interesses outros que não o bem-estar social, né? Para enriquecer, fazer trabalhos terceirizados, todas essas manobras que estão sendo feitas, que essa matéria excelente do Kleber, né, mostrou para a gente, está lá no site para quem quiser conferir. Essa relação é um escândalo, né, do Republicanos com a Igreja Universal e o governo de São Paulo. Excelente matéria mesmo do nosso querido Kleber Lourenço. Leiam lá no nosso site, porque esse assunto é um escândalo. Aproveitar para abrir... William, desculpa te interromper, mas Pode interromper. Saiu a pesquisa nacional, viu, da Quest. Então nós já temos aqui os resultados, eu passei aqui agora... A gente vai trazer nossa produção. logo menos. Tá, Logo menos maravilha. traremos a pesquisa nacional para presidente, estamos preparando as artes, vamos trazer o Panúzio, com o Panúzio aqui, é dia do roteiro maluco também. Fazia tempo que a gente não tinha dia do... Tá ansioso, olha a perninha do Panúzio balançando. Calma, Fábio Panúzio. Eu vou contar para as pessoas porque eu fico fazendo outro programa, gente. Vai eu sou dar. convidado de honra desse programa. Dá tempo Quando eu de chego aqui, eu não combinar. leio o roteiro. Não Vai dar Assim que é programa ao vivo, não tem nada combinado. A gente vai fazendo de acordo com o que vai acontecendo, né, Panúzio? Exatamente, Então é tudo exatamente. quente ao vivo. Exatamente. Vai dar tudo certo. Vamos trazer logo menos, Fábio. Inclusive, tem a notícia do Lito também, viu? Do quê? Vamos lá, Will. Vamos embora, Tô quebrando o Will. roteiro aqui de novo. Vamos embora. Já ainda bem que eu não ouvi. Aproveitando para abrir nossa enquete, está lá nos nossos canais do YouTube. Dark Horse ganhou uma conexão com o acusado de integrar o PCC. Você ainda aposta em coincidência? Sim, acontece. Já são coincidências demais. Eu quero ver as provas, não aposto em nada. Essa pessoa é contra a Bet. Essa que vai votar na última opção. Eu não acredito em coincidência, em especial nesse caso, né, Elô? Não sei você, mas eu acho que coincidências já são... Você tem alguma dúvida Já a são respeito do que eu acho sobre esse assunto, Will? Fala sério, né? Eu adorei essa primeira alternativa ali, ó. Sim, acontece. Como se fosse uma coisa tranquila. Você tem lá, vai fazendo um negócio, Uma pessoa de do repente PCC. seu sócio é do PCC. Uma Eu coisa acho. que acontece com todo mundo no Brasil. Mas com o pessoal do bolsonarismo acontece com uma frequência muito grande, né? Então eu acho que já são coincidências demais. Também voto junto com a Elô nessa daí. No final do programa a gente traz o resultado desta enquete. Vamos falar sobre a votação do fim da escala 6x1. Elô, Fábio, você que está assistindo, 8 horas e 40 minutos, o presidente Lula postou um vídeo nas redes sociais em que rebate críticas que vai ser beneficiado com a votação do fim da escala 6x1 a cerca de um mês do primeiro turno das eleições. Vamos assistir o vídeo. De 1959 a 1972, meu mundo era o chão de fábrica. De 72 a 81, meu mundo era a defesa dos trabalhadores do sindicato. Eu sei o que é uma jornada de trabalho em que as pessoas trabalham a semana inteira e só tem um dia para descansar. E quando chega no dia do descanso, eu tenho aquele que mais trabalha. Porque ele tem que ajudar um amigo a fazer a casa, ele tem que cavar um poço, ele tem que montar a parte elétrica da casa, ele tem que fazer uma laje, ou seja, é uma vida muito sacrificada do homem e da mulher. Por isso, nós mandamos um projeto para o fim da escala 6x1, que já foi aprovado na Câmara, porque o presidente Hugo Mota colocou para votar. Eu tenho certeza que o presidente Alcolumbre também vai votar a escala 6x1. Nós vamos acabar com essa jornada escrava de trabalho. Eu tenho certeza que vai ser bom para você descansar, cuidar dos filhos, estudar e ter lazer. E para sua mulher muito mais, porque ela vai ter também 2 dias para descansar, para curtir a família e para fazer os afazeres de casa junto com você. Por isso, eu tenho certeza absoluta que aqueles que são contra, os de sempre, aqueles que são contra, porque acham que se aprovar
é um benefício para mim. Estou totalmente equivocado. O fim da escala 6x1 é um benefício para milhões de homens e mulheres que estão cansados de ser escravos e querem descansar um pouco mais. Os senadores do PL apresentaram 5 emendas à PEC que reduz a jornada de trabalho. As propostas são de Hermes Klan e Isalci Lucas. E elas tentam manter de formas diferentes a possibilidade de jornadas de até 44 horas semanais e deixar parte das mudanças para a negociação coletiva. Uma das emendas retira a redução obrigatória para 40 horas. Elô, você vai explicar para a gente quem são e o que propõe essas emendas, né? Vamos lá. O Hermes Klan, ele é suplente do Jorge Seife, aquele senador que pagou mico na CPI do 8 de janeiro, chorando lá e fazendo apelos absurdos, né? E o Isalci Lucas é um senador de Brasília que ia se candidatar a governador. A candidatura não decolou, ele ficou sem lugar no Senado porque o PL tem a Bia Kicis e a Michele Bolsonaro, então ele agora vai tentar a candidatura a deputado federal, então vai cair no Senado, do Senado para a Câmara dos Deputados. Mas essa movimentação aqui a gente já estava esperando desde anteontem, quando a gente viu avançar o projeto da 6x1, já começou o tititi no Congresso de que a extrema-direita ia tentar barrar esse projeto de qualquer maneira. E ontem o senador Omar Aziz, que é o relator da matéria, esteve aqui no ICL e disse que esperava o que poderia acontecer seria justamente essa tentativa, incluir emendas, porque isso modifica o texto que veio da Câmara dos Deputados e o Senado, ao aprovar a matéria, teria que mandar de volta esse material para a Câmara aprovar com as mudanças feitas. Então, ele deixou claro também, não sei se você se lembra, que essa coisa da redução do número de horas trabalhadas, o tempo que isso vai demorar para ser efetivado, seria matéria de uma lei complementar, já descartando o conflito em torno dessa redução de 44 para 40 horas em 2 anos ou 4 anos. E eles trazem justamente essa questão. Eu estava conversando agora de manhã com pessoas que trabalham não só na liderança do governo no Senado, mas também senadores que são importantes em toda essa negociação. E eles me explicaram o seguinte: o que pode acontecer com essas emendas que são feitas para impedir que o projeto seja aprovado antes das eleições? Elas podem ser acatadas pelo Omar Aziz, o relator, podem ser rejeitadas, podem ser acatadas em parte, mas aí elas vão ser discutidas na Comissão de Constituição e Justiça, que tem como presidente o senador Otto Alencar, da Bahia, que tem trabalhado muito junto do governo nesse projeto. Aliás, a grande maioria dos senadores, porque todo mundo que concorre à reeleição quer aprovar esse projeto, que é de aprovação da grande maioria da população brasileira, claro, né? Então, o que acontece com essas emendas quando elas chegam lá? O Otto Alencar pode, sim, pegar essas emendas e colocar em votação separadamente, é o que eles chamam no Congresso de colocar em destaque. Se eles colocam a votação separadamente, derrota ou aprova. E a tendência é derrotar, porque a grande maioria está contra. Isso vai fazer com que o PL fique evidentemente, singularmente marcado como o partido que é contra a derrubada da escala 6x1, o que politicamente pode ser ainda mais interessante para a campanha do presidente Lula. Eu conversei ontem com o marqueteiro para tentar entender... Opa, desculpa aqui, o telefone caiu. Eu conversei ontem com o marqueteiro para tentar entender esses movimentos, principalmente do Flávio, porque o Flávio teve debaixo de um tiroteio muito grande. A gente viu o efeito que isso provocou na candidatura dele, com uma inflexão na curva, e depois essa inflexão acabou, agora ele volta a se recuperar. O que ele falou? Ele falou o seguinte, que talvez a teimosia do Alcolumbre tenha até ajudado o Lula, porque a aprovação dessa PEC contra a emenda 6x1 vai gerar uma sensação no ambiente da campanha, o que vai fazer com que as pessoas valorizem isso como um feito do governo do PT. Então isso pode ter sido bom, trazer para esse momento, que as coisas perderam efeito. E é verdade, viu, Elô? Porque a gente observa como a opinião pública aceitou, por exemplo, as vicissitudes do processo do Dark Horse. A gente vê que realmente assim, há um momento de estupefação que gera efeito na curva e há um momento de acomodação depois que
faz cair de novo a sensação. Então, o Alcolumbre, quando deu uma de malzinho para cima do Lula, pode tê-lo ajudado ao invés de atrapalhar. Porque esse ciclo, né, da notícia hoje em dia é muito maluco, né? A notícia vem, ela causa um impacto enorme e rapidamente aquilo se esvai, né? E você tem que produzir uma nova notícia para continuar essa onda. Então, isso pode acontecer e, inclusive, você adota 6x1 e não tem nem o tempo de ver se as pessoas estão percebendo a mudança, se não estão. Então, justamente, ela serve como discurso de campanha. Agora, sobre o Flávio, eu acho que a volta dele a insistir nesse tema tem muita relação com o fato dele ter se reaproximado das forças econômicas que estão por trás da tentativa de derrubar essa escala, a escala de derrubar a medida que acaba com a 6x1, né? Que são empresas do comércio varejistas e tal. Ele voltou a ter apoio dessa gente. Agora, fato importante hoje, por volta da 13h, o senador Alcolumbre se encontra com o presidente Lula no Alvorada, ou seja, isso vai ser discutido, como também serão discutidas as outras prioridades do governo no Senado, que são terras raras, a PEC da segurança e taxa das blusinhas, que para o governo é número 1 na preocupação junto com a 6x1. Vamos ver como é que está o clima no Congresso em relação a essas propostas. Quem conversou com parlamentares foi ele, o meu pequeno Samuel, o Guga Noblar. Bom dia, Guga, tudo bem? Bom dia, Deluca, Panúzio e Elô. Estou aqui em frente ao Congresso Nacional. Tem ninguém trabalhando esta semana, mas semana que vem vai ter esforço concentrado e, pelo jeito, tudo indica, finalmente, vão passar a questão da redução da jornada no Senado. Está tudo caminhando para, enfim, a PEC ser aprovada. Graças a Deus, tempo muito úmido em Brasília, a grama bem verdinha, né? O Guga conversou com lideranças no Congresso sobre as chances do projeto ser aprovado finalmente no Senado e, é claro, sobre a tentativa do PL, do Flávio Bolsonaro, de boicotar a mudança na escala de trabalho. Nós temos um vídeo de um dos autores da proposta na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes. Vamos assistir. O que prejudica uma nação, um país, uma empresa, é o trabalhador adoecido, não o trabalhador com qualidade de vida. Infelizmente, hoje, temos mais de 500 mil trabalhadores e trabalhadoras afastados por doença psicossocial. O que prejudica um país também é uma sociedade de trabalhadores adoecidos. O maior patrimônio, o maior ativo de uma empresa são os seus colaboradores. E, portanto, acredito que esta matéria se torne uma política do ganha-ganha, portanto, ela tem tanta aprovação popular. Mais de 80% da população deseja o fim dessa escala 6x1, que nesse século XXI nada justifica a sua permanência. O Guga conversou também com a deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e ela disse a ele que os esforços dos bastidores para que a PEC, que acaba com a escala 6x1, seja votada antes das eleições, é grande. Vamos ver o que ela disse. É uma vitória muito significativa e importante. Essa PEC está tramitando agora no Senado, na CCJ, né, num texto onde o Aziz não mexe naquilo que veio da Câmara, mesmo diante de toda a articulação que a extrema-direita, a oposição tem feito para tentar barrar essa discussão. O texto tem avançado com a pressão popular, com as articulações que a gente tem feito, com a incidência do presidente Lula, e isso é muito importante que a gente conseguisse votar isso antes do processo eleitoral, e é o esforço que nós estamos empenhando, né, nos bastidores com o governo, etc., para que essa votação não fique para depois do período eleitoral. Porque já estão, o PL, por exemplo, já está apresentando emendas para postergar a discussão, para atrasar a implementação, querendo jogar para 2030, revivendo um discurso, um debate que já foi superado na Câmara. Então, se isso fica para depois do processo eleitoral, quem perde é o trabalhador. Quem perde somos nós que temos lutado ao longo de todo esse período para o avanço dessa pauta significativa para a classe trabalhadora, que depois das eleições pode entrar uma emenda, mudar tudo, desfigurar tudo, porque eles vão estar mais seguros, né, mais confortáveis para fazer o que quiser. Guga, ontem o senador Omar Aziz, relator do projeto no Senado, esteve aqui com a gente e disse que seria um suicídio político de quem tentasse publicamente ir contra o fim da escala 6x1. Tem muita gente que aparentemente está empenhada em cometer suicídio político nessas eleições, né? Pois é, a Elô até ponderou há pouco, né? Será que é pior você barrar
a aprovação da PEC ou o efeito eleitoral que vai ter se for aprovado em favor do Lula, isso é pior do que barrá-lo? Porque você ficar contra essa PEC é um tiro no pé, é um suicídio político. E a imagem que o PL está passando é exatamente essa. O partido que é contrário, o partido que está fazendo de tudo para protelar essa questão. Inclusive apresentaram essa nova proposta, né, de texto que você, na verdade, altera o mérito e você coloca ali essa questão de você pagar por hora trabalhada. E o que eles querem, claro, é alterar o mérito. Se você mudar o conteúdo do texto, a proposta para valer o mérito, aí você leva de novo a discussão para a Câmara e atrasa de vez essa questão para o ano que vem. É isso que deseja o PL. Essa é a imagem que o Flávio quer carregar durante a eleição. Alguém que se colocou contra o projeto. É melhor barrar o projeto do que deixar ser aprovado e ter o efeito eleitoral que terá em favor do Lula. Essa é a grande questão, mas o PL de fato está empenhado em atrapalhar essa questão da redução da jornada, mas não vai conseguir. O que eles podem fazer para atrapalhar? Como eu falei, mudar o mérito para voltar para a Câmara. Podem também pedir para que o rito na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, seja seguido. E o rito, ele diz que teriam que ser 5 sessões, mas para isso ele tem que ter o acordo de todos os líderes ali dos outros partidos e não só do PL, e ninguém está afim de carregar essa pencha de estar protelando esse caso. Então não vai conseguir mudar o rito, não vai conseguir alterar o mérito, e essa proposta ela vai sim, pelo jeito, ser aprovada, não só na CCJ, mas depois também em plenário. Eles vão votar, claro, a urgência da tramitação em plenário, e ela deve, assim que passar na CCJ, no mesmo dia, ser colocado para o plenário. Pode ser que peçam vista, mas se pedirem vista, a gente sabe que o presidente da CCJ, que é o Otto Alencar, ele vai conceder uma vista mínima, talvez de 1 hora, 2 horas, não mais que isso. A gente sabe que o Otto está super empenhado em apoiar a aprovação rápida dessa matéria, e o próprio Aziz também, o relator. Eles são, aliás, 2 senadores muito respeitados e de muito peso dentro do Senado, então isso também conta. E para que os senadores não se esqueçam do interesse da população nessa matéria, no domingo a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular estão organizando manifestações públicas para reforçar para o Senado de que a população está de olho e quer essa mudança agora. Nada de dizer que é o negociado sobre o legislado, como as emendas ali estão dizendo, né? Que se você negociar com seu patrão, você pode trabalhar mais tempo. Enfim, todas essas manobras que eles estão tentando passar para deixar a situação complicada para o lado dos trabalhadores. E por que tem essa diferença de comportamento entre Câmara e Senado? Não é só o Alcolumbre, não é só a pressão do bolsonarista, é que 1/3 do Senado não vai renovar mandato esse ano. Então essa gente está menos sujeita à pressão eleitoral. Agora, a pressão eleitoral é muito grande para os outros 2/3. Então é muito pouco provável que essa manobra do PL... Agora, me espanta, porque, olha, tem 2 jeitos de falar sobre esse assunto. Um deles é visando popularidade, né? Que é, obviamente, quer falar a favor dessa emenda. O outro jeito é falar em dinheiro, porque, ser contra essa emenda não dá um voto para ninguém, concorda? Não tem nenhuma vantagem. Dá dinheiro. Falando da classe empresarial que quer derrubar essa medida. Exatamente. Né? Então, são 2 assuntos que estão sendo tratados agora. Primeiro é o caixa das campanhas e a corrupção velha na política que nasce nesse momento da campanha. E o segundo é a busca pelo voto, porque sem renovar o mandato não se chega a lugar nenhum. Né? Agora, você vê que isso deixa o Alcolumbre numa situação super poderosa, porque a única pessoa que de fato pode impedir o avanço dessa proposta hoje, aliás, 2. Uma é o Otto Alencar, que não vai fazer isso, muito pelo contrário. E a outra é o Alcolumbre, que pode, por exemplo, se recusar a colocar em votação um pedido de urgência para essa matéria. Ele tem a faca e o queijo na mão, né? Candidato Guga Noblar, 1 minuto para suas considerações finais. Não, mas o Alcolumbre, olha, eu conversei com o pessoal ali em volta do Alcolumbre e ele realmente está agora num pacto com o governo que eu não acredito que ele vai trair. A gente não pode jamais confiar 100% no Alcolumbre, mas por tudo que eu tenho ouvido, ele está de fato firme com o Lula nessa questão. Ele não vai atrapalhar, ele não vai tentar levar
essa proposta para outras comissões. Depois da CCJ, vai ter sim aprovado o pedido de urgência, será votado em plenário. É isso que está sendo construído. O Alcolumbre e o Centrão, o Otto Alencar, o Osmar Aziz, o Centrão, o PSD, eles estão com Lula. Esse papo de que o Centrão está neutro, na prática não é verdade. Vai ter essa reunião, como a Elô falou mais cedo, 1h, vai ter o Hugo Mota, presidente da Câmara, junto com o Alcolumbre e Lula, mais uma vez mostrando que o Centrão, os que mandam no Centrão, estão alinhados sim com o presidente Lula. Eles estão jogando com o Lula e o Flávio Bolsonaro, pelo jeito, vai ter que engolir sim essa aprovação dessa PEC. Muito obrigado, Guga Noblar. Vejo você daqui a pouquinho no rolê a partir das 11 horas da manhã. Tchau, Guga. Até mais, gente. Tchau, Guga. Falamos com o Guga Noblar e agora vamos para Minas Gerais. A gente já sabe aqui que não tem lugar de fala garantido. São 2 mineiros comentando sobre a pesquisa em Minas Gerais. Depois de muito vai, não vai, Cleitinho surge como favorito. Em Minas Gerais, vamos dar uma olhada nos números da pesquisa Quest, divulgada ontem. Cleitinho, 29%, Patrus Ananias, 11%, Alexandre Calil, 10%, Matheus Simões, 7%, Gabriel, 5% das intenções de voto, e o candidato do Flávio Bolsonaro ali, o Flávio Roscoe, com 3% das intenções de voto. Em Minas Gerais, vamos falar sobre o Cleitinho. O Cleitinho aparece como favorito, mas o Patrus aí aparece com 11% das intenções de voto. Talvez um segundo turno aí entre Cleitinho e o candidato do PT, o Patrus Ananias. Olha, meu estado, né? Então, o comportamento esperado do mineiro é um comportamento conservador. Minas, toda eleição tende a repetir a eleição anterior e antecipa o prognóstico para o Brasil. Agora, surgiu uma novidade nessa campanha que foi, né, os mineiros acordaram para o fato de que tem um sujeito completamente irresponsável liderando as pesquisas, que é o Cleitinho. Estava com quase 40% dos votos, baixou para 29%. Vai cair mais, porque com a palhaçada que ele fez ao longo da pré-campanha, ele perdeu muitos votos entre os eleitores dele, principalmente entre os eleitores do bolsonarismo, porque ele não fixou posição. Ora ele está num palanque, ora ele está no outro. Então as chances do Patrus Ananias, se chegar ao segundo turno, vencer essa eleição, hoje são maiores do que nunca, tá? E a notícia aí é boa, porque o Cleitinho poderia ganhar essa eleição no primeiro turno. Fez o que fez, se desacreditou, né, Elô? Exatamente. Está pagando a pena. E você está calculando que o Patrus pode vencer no segundo, porque a gente começa a somar os votos, né, do PDT, até do PSD, do MDB talvez, né? Então você começa a somar isso pro Patrus e ele pode sim ganhar no segundo turno. Vai ser uma surpresa até para ele, né? Ninguém contava com o Patrus, nem ele contava, nem exatamente. Ele contava. Ele nem era candidato. Era para montar um bom palanque para o presidente Lula. E pode acabar virando uma... Mas não vamos ser tão otimistas assim, mas chance existe, né? Agora o bom é que o Zema desapareceu nessa eleição, né? Uhum. O que era governador de Minas até outro dia, eu falo, tão inteligente quanto o Jair Renan e um pé de alface, o Zema desapareceu de Minas Gerais, não importa nada para ninguém. Depois de renovar 2 mandatos dele, o mineiro finalmente descobriu que estava sendo governado por um idiota. Essa é a constatação. Tem mais um empate aí que a gente pode ver com bons olhos. Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados entre os eleitores mineiros, segundo a pesquisa Quest. Flávio Bolsonaro 31%, Lula 30%, e aí Romeu Zema, citado agora por o Fábio Panuzzi, com 7%, só em Minas, né, que ele aparece em terceiro lugar, o resto não aparece em quarto, quinto, sexto lugar, mas em Minas 7% das intenções de voto. Era o resultado esperado, Elô? É ridículo, né? O cara que foi governador 2 mandatos, ter 7% dos votos só no estado dele, demonstra que realmente o Panuzzi tem razão, os mineiros acordaram. Agora, eu chamo a atenção aqui que o número de indecisos é ainda maior do que no caso de São Paulo. São 17% de indecisos, ou seja, muito espaço para trabalhar, e esse resultado é muito positivo para o presidente Lula, porque um empate técnico em Minas Gerais significa que ele tem espaço para vencer a eleição, porque ele vai ter muito espaço lá no Nordeste. A diferença de votos que ele tem lá no Nordeste é gigantesca. Muita gente deve estar se perguntando por que esses empates são bons, né? Porque mostram um crescimento de votos, ou pelo menos de intenção de voto até agora, do presidente Lula em estados importantes. A gente vai falar sobre Rio de Janeiro e DF daqui a pouco, que também tem resultados parecidos e que são dessa mesma forma expressivas para o presidente Lula. Essa pesquisa Quest foi muito boa para o
para o presidente Lula, em especial nesses estados. O Nordeste é uma região, como o Elô mesmo lembrou, e todo mundo já sabe, onde o presidente Lula sempre tem uma grande diferença de votos. Mas o que acaba decidindo a eleição não é só o Nordeste, é a redução desses votos em estados importantes. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que tem grandes colégios eleitorais. Vamos falar daqui a pouquinho sobre DF, Rio de Janeiro e outros cenários. Mas agora vamos para Brasília? Falar com o Jamil Chad, é isso? É de Brasília? Em Brasília? É de Brasília. Bom dia, Jamil Chad, tudo bem com você? Bom dia, é de Brasília. Jamil, muito obrigado por estar aqui com a gente na manhã dessa quarta-feira para a gente falar sobre a renegociação entre Brasil e Estados Unidos. O telefonema entre Lula e Trump está surtindo efeito. Brasil e Estados Unidos vão dar início a um novo ciclo de negociações. A ideia do Itamaraty é conter os impactos das barreiras alfandegárias impostas por Donald Trump aos produtos brasileiros. O encontro virtual agendado para a próxima segunda-feira entre o ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, e o representante comercial dos Estados Unidos, o Jameson Greer, marca a abertura formal dos canais de diálogo. Dá para ficar otimista, Jamil, ou é muito cedo para qualquer tipo de prognóstico? Olha, William, com o governo Donald Trump, toda a cautela é muito pouco, né? Agora, sem dúvida nenhuma, isso é o resultado já daquele telefonema de Lula com Trump, que, claro, reestabeleceu uma espécie de canal de diálogo. O próprio Trump, no final da conversa com Lula, disse o seguinte: olha, a gente não precisa de intermediários. Se você precisar de alguma coisa, liga aqui, eu vou fazer a mesma coisa, etc. Um pouco que estabeleceram um canal direto. Isso já foi dito outras vezes. Essas negociações já aconteceram outras vezes. Então a pergunta fica: qual é a diferença desta vez? Em primeiro lugar, existe da parte do governo brasileiro, e aí não há nenhum tipo de hesitação em dizer isso, muita cautela em relação ao resultado desse processo. Ninguém acredita que nós teremos um grande resultado antes da eleição. Imagine só, eu estou aqui negociando com o Panúzio e, de repente, o Panúzio sabe que vai ter eleição daqui 1 mês e meio. Né? Para que exatamente ele vai fechar um acordo comigo se ele não sabe se eu vou ser o governo daqui a 2, 3 meses? Então, muita cautela. O governo norte-americano tem, obviamente, administrado essa situação. De outro lado, quando você estabelece algum tipo de diálogo, pelo menos essa esperança do Palácio do Planalto, é que você reduza as possibilidades de algum tipo de ingerência mais explícita na eleição. Você cria um canal de diálogo. Isso é garantia? Não, óbvio que não. Estamos falando do governo Trump. Se fosse qualquer outro governo, em qualquer outro momento da história, você diria: não, olha, já temos o canal oficial aqui de negociação, não há por que ter nenhuma surpresa, expulsão de embaixador, nada disso. Agora, com o governo Trump, tudo é absolutamente possível. Então, William, para responder a tua pergunta, é algo positivo, sem dúvida nenhuma, restabelece um canal de diálogo, mas não há perspectiva de um acordo antes da eleição, e 2, isso não afasta o risco real de uma ingerência na eleição. Eu estava conversando com o pessoal no Itamaraty ontem, Jamil, e imprevisibilidade é a palavra que eles mais usam para falar do governo Trump, né? Assim, não adianta você... Claro que o governo brasileiro, sempre que tem uma mesa, ele vai sentar na mesa para dialogar. Essa é a postura do governo brasileiro e sempre foi e continua sendo. Mas ninguém espera um resultado. Além disso, o Trump não vai dar essa vitória para o Lula na véspera da eleição, para ele poder dizer: olha, resolvi o problema com os Estados Unidos, né? E mais, o que a gente está vendo é um comportamento tão errático, né? Os Estados Unidos negociam com o Irã e aí na hora que está parecendo que vai sair um acordo, eles vão lá e bombardeiam o Irã. Né? Aí estão negociando com o Canadá de noite, de madrugada, na hora que está fechando o acordo, eles vêm com exigências absurdas. Agora, e aí todo mundo sai da mesa e acaba a negociação. Mas agora, hoje eu vi uma matéria de capa, estava no site, agora não está mais, não sei se era acho que era do New York Times, que tinha até uma foto do Trump de costas, falando como que o mundo está começando a responder ao Trump, não está mais se submetendo ao Trump. Isso é muito importante e isso reforça a posição brasileira de não se dobrar
às exigências estapafúrdias do governo Donald Trump. Então mostra que começa a se formar, né? Eles usam muito o exemplo do Canadá para embasar a matéria, mas eu acho que a gente pode trazer isso para o Brasil também, porque o Brasil é um ponto focal dessa resistência e da tentativa de fazer um outro tipo de... dar um outro tipo de resposta para esse comportamento errático do Trump, né, Jamil? Sem dúvida, Elô, e até eu antecipo, a matéria nossa da revista agora do fim de semana, da revista Liberta, é justamente esse papel do Brasil como uma espécie de termômetro global sobre como reagir a Donald Trump, ou como agir diante de chantagem, bullying, etc. Não a partir do ponto de vista do Itamaraty, ou do Palácio do Planalto, ou dos setores privados no Brasil, mas a partir do ponto de vista dos estrangeiros. O que é que os estrangeiros estão olhando para o Brasil e vendo? No caso do Canadá, sem dúvida nenhuma, o que nós vimos essa semana vai justamente nessa direção. Depois de muito tempo que europeus e outros parceiros dos Estados Unidos, inclusive na América Latina, mas também em outros lugares do mundo, tiveram a seguinte estratégia: olha, Donald Trump vai vir com tudo para cima. A gente entrega os anéis, mas vamos ficar com os dedos. E todo mundo descobriu que ao entregar os anéis, você vai ficar também sem o dedo, sem a mão, sem o braço e sem a tua alma. É isso que vai acontecer, né? Então, há uma mudança sem dúvida nenhuma. A guerra no Irã foi fundamental para que o mundo visse, opa, a maior potência militar do mundo tem seus limites. E esses limites, obviamente, constrangem aquele presidente. Tem um outro elemento que, sem dúvida nenhuma, é a eleição legislativa nos Estados Unidos. Então, tudo isso joga nesse contexto. Sobre a negociação, William, só voltando para a negociação do Brasil na segunda-feira, não quero aqui ser pessimista, mas eu estava em Genebra na negociação entre Estados Unidos e Irã. Terminou a negociação, o governo norte-americano deu uma coletiva de imprensa, o Irã deu uma coletiva de imprensa, isso tudo na embaixada do de Oman, a embaixada de Oman, dando uma coletiva de imprensa dizendo: agora vamos estudar as propostas e vamos restabelecer em algum momento as negociações. 4 dias depois, era 28 de fevereiro, e os ataques começaram. Então, gente, muita cautela com Donald Trump. E na área comercial, segue a mesma lógica da diplomacia, a lógica do ilógico, né? A lógica do caos que o Trump tem espalhado pelo mundo. Agora, chama muita atenção a maneira como o Canadá, viu, Jamil, está reagindo a isso. Por quê? Primeiro, o Trump tem eleições em novembro. Dia 20 de novembro, o americano vai à urna e vai dar uma derrota fragorosa ao Trump, que está com 70% de popularidade. O Trump está lá mexendo nos mapas eleitorais dos estados, nos boletins de urna, exigindo certificado de cidadania, mas não vai adiantar. A impopularidade dele é tão grande que ele vai perder essas eleições. O que coloca em questão, inclusive, se ele continua sobrevivendo como presidente da República lá, porque tem um risco grande de impeachment no ar. Agora, o que chama atenção mesmo é a maneira como o Canadá, que é desse tamanho perto dos Estados Unidos, reagiu à imposição dessas tarifas. O Canadá dobrou a aposta, botou tarifa de até 50%. E tarifas que oneram, que punem o consumidor americano. Por exemplo, sobre o aço, peças automotivas. Por quê? As cadeias de produção dos Estados Unidos estão interconectadas. Uma parte do carro é feita no México, uma parte no Canadá e a montagem final nos Estados Unidos. Então isso penaliza o consumidor americano. Colocando mais uma questão, né? Até que ponto o Trump aguenta o próprio Trump, Jamil? Essa é uma excelente pergunta, Panuzzi, porque o Canadá, como você falou, em muitos aspectos, eu já morei no Canadá, em muitos aspectos o Canadá é um puxadinho da economia norte-americana, sem dúvida nenhuma. Não há, não precisa, a gente não precisa fingir aqui que não é essa situação. É sim, a dependência do Canadá em relação aos Estados Unidos é gigantesca, mas isso não quer dizer que os americanos também não dependam em alguns setores justamente do Canadá. E aí o que o Canadá fez foi algo, eu diria até bastante inteligente. Ele não fez uma sanção, uma retaliação genérica. Ele fez uma retaliação inteligente. Tá bom, então como é que nós podemos causar dano para aquele que nos está causando dano? Então foram lá buscar justamente setores que podem prejudicar justamente Donald Trump em vários aspectos. E aí, inclusive, limitando a venda
de produtos canadenses para os Estados Unidos, como você poderia pensar, mas isso vai prejudicar os canadenses? Vai, sem dúvida nenhuma, mas o custo político vai ser muito maior do outro lado. Então, o Canadá organiza dessa forma uma espécie também de reação. Não é por acaso que o Canadá vem aqui em Brasília com muita frequência bater a porta, pedir um acordo comercial com o Mercosul. Não é por acaso que o Mark Carney, o primeiro-ministro, está tendo, se eu não me engano, hoje ou amanhã, uma reunião de cúpula com os europeus. O Canadá, obviamente, sabe que não pode ficar dependendo de Donald Trump. Jamil, vamos aproveitar para falar sobre as outras frentes de negociação do Brasil. O Brasil não está jogando parado nessa história. No meio das negociações pelo fim do tarifaço, ou pelo menos para que ele seja amenizado, o Brasil se movimentou e, por exemplo, a China disparou como o maior destino de vendas brasileiras desde o início das sanções de Donald Trump. Vamos ver na tela, essa aí é a matéria do Jamil Chad, que está no nosso site. Principais destinos de exportação do Brasil acumulado entre janeiro e julho. Tá aí a China com uma variação positiva de 19,7% no valor, enquanto os Estados Unidos uma queda de 12,2%. Também chama atenção a Argentina, né? Uma queda de 18,6% aí, né, no destino de exportação, Jamil. Queria que você comentasse esses números para a gente e, em especial, a pressão que os empresários estadunidenses também devem fazer sobre o governo Donald Trump, né? Porque o impacto econômico para o Brasil é relativo. O Brasil não está sofrendo, aparentemente, com o tarifaço como o Trump imaginou, mas os empresários americanos estão, né, Jamil? É muito impressionante, porque, claro, lá atrás, quando o governo Donald Trump assume a Casa Branca, assume o poder, a grande prioridade na política externa é afastar a China da América Latina. Essa é a grande linha de atuação dos Estados Unidos. Vamos frear essa expansão da influência chinesa na América Latina. Aí Donald Trump vai lá, coloca sanções, tarifas, pressiona, Marco Rubio vai para o Panamá, cria absolutamente um caldeirão de tensões na América Latina, sequestra Maduro, etc. Tudo aquilo que a gente já sabe dos últimos 18 meses. E olha só o dado que aparece. O dado que aparece vai justamente no sentido contrário. Né? Nesses 7 primeiros meses do ano, esses são os dados que eu estou revelando hoje, justamente no site do CL Notícias, a China foi basicamente o destino maior das exportações brasileiras, já era há muito tempo, mas agora a distância em relação aos Estados Unidos é absolutamente brutal. São 50 bilhões de dólares que o Brasil vende a mais para a China que vende para os Estados Unidos. Olha aqui os números, não sou eu, não é uma interpretação, são os números. Aumento de vendas do Brasil para a China de quase 20%, 19,7%, certo? No mesmo período, um desabamento das exportações do Brasil para os Estados Unidos, claro, por conta das tarifas, 12% de queda. Então vocês estão vendo que, obviamente, a distância do primeiro colocado para o segundo colocado fica maior e, eu diria, inédita. Né? Nunca o mercado americano representou tão pouco, claro, para o Brasil como neste momento. É muito irônico que justamente essa política de Donald Trump para tentar afastar a América Latina da China está, no caso do Brasil, colocando o Brasil de bandeja, basicamente, para a China. Os outros dados também são muito relevantes. É muito impressionante a queda de 18% das exportações brasileiras para a Argentina. Isso aí não é uma questão ideológica, nem de tarifas. Isso é o resultado da crise econômica na Argentina. Não tem gente que compra. Basicamente é isso. Então tem uma queda bastante importante. Olha só, Países Baixos quase já chegando muito perto da Argentina. Outros destaques também muito importantes. O aumento das exportações do Brasil para a Índia, 82% de aumento, para o México, para Singapura, para o Canadá. Né? Ou seja, o Brasil diversificando sim mercados para depender cada vez menos do mercado norte-americano. Então temos que abrir mão do mercado norte-americano? Claro que não, óbvio que não. Por isso a negociação precisa acontecer, sem dúvida nenhuma. Mas aquela ideia de que o Brasil depende do mercado americano para sobreviver à sua economia não é a realidade. Esses números mostram isso. Só mais um detalhe também bastante importante. Quando eu comecei
Elo, a cobrir comércio internacional, no final dos anos 90, aqui em Brasília mesmo, o governo norte-americano era tão o mercado norte-americano era tão avassalador para as exportações brasileiras que não havia espaço, basicamente, sequer para você falar, não, nós podemos viver sem o mercado norte-americano. Claro que nós não podemos abrir mão de mercado nenhum, mas se havia um momento na história para que o tarifaço não funcionasse com o Brasil, era hoje. A gente não entende. E é porque a gente não entende como que eles escolhem tão mal, né, o que fazem, ou até onde vai o fôlego político do Donald Trump para levar adiante essa política desastrosa dele que está ferindo especialmente a economia dos Estados Unidos, o bolso do eleitor dos Estados Unidos, né? Então vamos ver até onde eles vão aguentar. Parece que agora essa é a queda de braço. Então o mundo vai procurando outras maneiras de sobreviver, diversificar mercado, se relacionando e deixando os Estados Unidos cada vez mais isolados com essa política deles de não reconhecer que o mundo é super importante e os Estados Unidos não vivem sozinhos. E o curioso, viu, Jamil, é que o Trump é um sujeito que óbvio, o Trump é mais velho que todos nós juntos aqui, mas ele é hiperconectado, ele sabe o valor que tem o mundo digital. E trazer do século XIX, do fim do século XIX, uma doutrina, que é a doutrina Monroe, para aplicar no mundo multipolar e superconectado, não vai levar os Estados Unidos a nada, né? E os analistas dizem o seguinte, é óbvio que tudo isso é sintoma do declínio e da morte do Império Americano, só que ele não vai morrer como um boi, que toma uma pancada na cabeça e apaga, ele vai morrer como um porco, que é o que está acontecendo agora, de maneira estridente e com muita gritaria. E é justamente aí que resiste o grande risco da civilização ocidental, viu? Jamil Chad, quero... Fala, deixa eu só trazer a imagem da capa do New York Times que você tinha citado, para você fazer o seu comentário aí. Foi a Elo que citou aí, ó. Eu citei isso porque é a primeira vez que eu vejo uma matéria nessa linha no New York Times. Tá? Por que isso é importante? Eles não citam só a relação com outros estados, como o Canadá, a resposta do Canadá. Eles citam a relação dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, com, por exemplo, as universidades, como que elas estão começando a reagir depois que foram subjugadas no começo do governo Donald Trump. Eles falam também da rede ABC, que se calou, que decidiu fazer um acordo com o Trump e pagar uma grana por conta de matérias que publicou e agora resolveu que vai fazer diferente. Então, eles vão mostrando como que está dando água esse domínio dos Estados Unidos, não só no mundo, mas também dentro do país, que é o mais importante. É como a gente pode ver esse movimento todo errático do grupo político do Trump ruir, é justamente com a pressão interna, com a política interna dos Estados Unidos, né, Jamil? É isso mesmo, Elo. Eu acho que é muito sintomático que internamente e no exterior nós estamos vendo gente dizendo basta, né? Não vamos ceder, vamos calcular os custos de confrontar o governo norte-americano, porque ficou já provado e os europeus podem passar recibo sobre isso se a gente quiser, que você pode tentar negociar, você pode ceder, muitos cederam e o resultado nunca foi positivo em relação a Donald Trump. Então, é uma tentativa de dizer basta, calcular os custos políticos e econômicos. A gente fala aqui, às vezes, mas isso não tem tanta importância no mercado americano. Para alguns setores é fundamental. Então, a gente tem que ter muito respeito e muita solidariedade em relação aos trabalhadores de setores brasileiros que exportam para o mercado norte-americano e que vão ficar ou sem renda ou sem emprego, etc., até que aquele setor possa ser redirigido para outros mercados. Então, sem dúvida nenhuma, não dá para abrir mão, não é isso. Agora, como nação, como projeto de política externa, como sociedade, vários já estão adotando uma nova estratégia, que é de dizer basta. Né? Não se pode tudo contra todos o tempo todo. O Panunzio tem toda a razão, inclusive na segunda-feira eu estava aqui em Brasília, na UNB, dando uma palestra, eu justamente fui nessa direção, Panunzio, não usei a sua ilustração animal, mas eu vou passar a usar porque é muito boa, com os devidos créditos, mas é justamente um governo nos Estados Unidos que é consciente de que a decadência é real
ele é muito consciente de que essa decadência é real. E para frear essa decadência, a opção de Donald Trump é basicamente uma bomba nuclear. Não a bomba atômica que nós conhecemos, mas a bomba nuclear, no sentido de eclodir e de fazer desaparecer vários dos paradigmas no direito internacional, no comércio, na soberania, nas relações com os outros países, no respeito às pessoas e líderes estrangeiros. Então, é basicamente uma tentativa de frear justamente essa decadência. O problema, e esses dados que nós estamos trazendo agora mostram, é que em vez de reaproximar o Brasil dos Estados Unidos, o Brasil ceder, abrir mão, abrir fronteiras, etc., não, o que está acontecendo é que o Brasil está diversificando os seus mercados e a diferença para a China nunca foi tão grande. Jamil, só para lembrar uma coisa. Desculpa, Jamil, eu te atrapalhei aqui, achei que você tinha acabado de falar por cima. Mas só para lembrar uma coisinha, a campanha do Trump pegou lá o Vale da Ferrugem nos Estados Unidos e falou, vou trazer as indústrias de volta para cá, tá? E era isso, o trabalhador americano vai voltar para dentro da fábrica. Não aconteceu nada disso. Lá no Vale da Ferrugem continua tudo enferrujado, não tem uma indústria em lugar nenhum e os empregos, os americanos não querem mais. Eles preferem trabalhar na área da tecnologia, que dá menos trabalho e mais conforto. Jamil Chad, quero muito te agradecer pela participação nesta quarta-feira. Tava vindo. Te vejo essa semana ainda, Jamil. Grande beijo para você. Tchau, Jamil. Obrigada. Tchau, Jamil. Eu vou aqui ocupar os teus espaços de Brasília enquanto você não está por aqui. Tudo seu está dominado. E eu estou pensando em ocupar o seu lá em Genebra. É isso. Mas olha, Brasília é realmente mágico. Só vou dizer isso. Brasília é mágico. Okay. Eu não estou querendo devolvê-lo não, viu? Mas depois a gente fala sobre isso. Beijo, Jamil. Imagina o outono em Genebra agora, que maravilha, hein? Gente, deixa eu aproveitar e dizer que daqui a pouquinho no Rádio News a gente vai falar sobre uma enchente repentina no Nepal, que deixou pelo menos 22 mortos. As imagens que eu tenho visto aqui nas redes sociais são impressionantes dessa enchente. Daqui a pouquinho vou trazer as imagens e as informações no ICL Rádio News com a Roberta Garcia e com o Lucas Rocha a partir das 10 horas da manhã. Lembrando vocês que amanhã, conhecido popularmente como quinta-feira, dia 27, nós temos o nosso investidor mestre. Ano eleitoral é sempre ano de turbulência, de incerteza, de insegurança. Por isso a gente preparou uma aula para ajudar você a proteger o seu patrimônio em qualquer cenário, independente do resultado nas urnas. Amanhã, 8 horas da noite, Investir é para Todos, com ele, Eduardo Moreira, e acho que com a Débora Marganha também, viu? A partir das 8 horas... você vai assistir como proteger os seus investimentos, o seu patrimônio em ano de eleições. Quem se inscrever agora na aula recebe uma planilha de planejamento financeiro para dar os primeiros passos rumo ao controle das suas finanças. É de graça, é ao vivo, é online, icln1.com.br. Se inscreva agora para participar desta aula amanhã. Dito isso, ela tem dupla nacionalidade. Eu tenho dupla. Fazer um comentário sobre esse marketing? Se for bem rápido, você pode. Então vamos lá. É o seguinte, é a primeira eleição em muitas eleições com chance de vitória do Lula em que o dólar não tem, nesse momento da abertura da campanha, um movimento de alta. Vocês já repararam nisso? Que está tudo bem com o dólar? Ao contrário de todas as outras eleições, dessa vez a Faria Lima não conseguiu infundir um clima de terrorismo fiscal. Qual será que é a diferença? O que leva a isso? Eu vou deixar vocês pensarem aqui, depois eu digo para vocês o que é. Talvez amanhã no Desperta. Vamos acompanhar. Agora, ela tem dupla nacionalidade. Ela diz que é mineira, mas ela também é carioca. Eu tenho dupla nacionalidade também. Eu sou paulista e catarinense. Por isso, ela vai falar agora do outro lugar de fala dela. Pesquisa Quest para o Rio de Janeiro. Vamos aos números para governador primeiro do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, 37%, Douglas Ruas, 14%, Garotinho, 7%. Ele está na disputa, o Garotinho ainda? Achei que já tinha caído a candidatura dele. Garotinho, 7%, William Sery do Pessoal com 3%. O Paes também venceria qualquer candidato no segundo turno. Contra Douglas Ruas, por exemplo, ele soma 50% das intenções de voto contra 20% do bolsonarista. Parece que aí o jogo já está definido, né, Elô? A surpresa é o Paes não estar ganhando em primeiro turno. Essa é a grande surpresa. Mas eu acho que também é super importante
Bom, a gente vai falar para presidente daqui a pouco, não vou me antecipar para não virar roteiro maluco, mas tem muitos indecisos também. 20% de indecisos é muita coisa, né? Então, tem espaço para o Paz ganhar com uma vantagem ainda maior, mas não tem a menor dúvida de quem vai levar a eleição no Rio de Janeiro é o Eduardo Paz. Temos aí os números, agora sim, para presidente, para ouvir Elô e o Panúzio, números positivos, apesar de que não parecem, mas a gente vai explicar por quê. Flávio Bolsonaro tem 31, Lula tem 29, empatados tecnicamente na margem de erro, e aí depois os outros candidatos com 2% e 1% das intenções de voto, e isso, Elô, no berço do bolsonarismo, né? Exatamente, essa é a importância fundamental desse resultado. Um empate no Rio de Janeiro é uma tremenda vitória para o presidente Lula, né? O Flávio Bolsonaro conseguir só empatar, e eu acho que ainda vai mudar isso um pouco mais, viu? Porque quem está com o Paz no Rio é o Lula, então o Paz é fortíssimo e vai ter campanha deles dois juntos, vai ter palanque deles dois juntos, isso vai ajudar ainda mais o presidente Lula. Então, você tem ainda 16% de indecisos, mas isso mostra o derretimento do PL no Rio de Janeiro, onde ele se fez, onde ele realmente ganhou força. E acho que boa parte disso a gente tem que acreditar ao governador do Rio de Janeiro, que não é eleito, que foi colocado lá, o juiz que foi colocado lá, para dar um jeito depois que o Cláudio Castro foi afastado, ou saiu voluntariamente antes que fosse afastado forçosamente, né, por conta de toda a corrupção que ele colocou no Estado. E esse juiz está fazendo uma limpa na política do Rio de Janeiro, colocando realmente a casa em ordem. Então isso está prejudicando muito o PL e, claro, favorecendo muito a população do Rio de Janeiro. Olha, o eleitor do Rio de Janeiro, William, é o eleitor que não leva o voto a sério, tá? Há muitos anos, é uma tradição histórica. O Rio de Janeiro... Pelo amor de Deus, como assim? A gente elegeu o Brizola. Tá, não, mas isso levou faz muito a sério. tempo. Eu tô falando agora, né? Mas já elegeram o Cacareco também antes do Brizola. Então, enfim, o eleitor carioca é irreverente demais quando trata da política. E na última eleição, ele entregou de bandeja quase 2/3 dos votos para o Bolsonaro, né? O que a gente está vendo aqui com esse resultado aqui é uma inversão de uma curva histórica, porque ali, com 29 para o Lula e 31 para o Flávio, há um empate técnico. Sabe quanto é que foi o resultado lá no Rio de Janeiro? No segundo turno, 56,53% para o Bolsonaro, 43,47% para o Lula. Com esse placar, eu duvido que esse quadro vai se repetir nessa eleição. E isso pode, inclusive, afetar positivamente o quadro nacional para o Lula. É o que a gente vai ver depois de amanhã, quando sair o resultado dessa pesquisa da Quest. Uhum. Temos mais resultados daqui a pouco de pesquisa. Vamos falar de Pernambuco e do DF, mas essa aqui não tem ninguém com lugar de fala. A Elô mora no DF. A Elô tem lugar de fala em quase todas as pesquisas hoje. Só faltou Pernambuco, que ela tá em São Paulo. É mineira, foi criada no Rio. Tá no DF, só falta... E se falar da eleição de prefeito de Nova York, também pode falar. Também pode falar isso. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais um lugar de fala de Heloísa Vilela. Mas antes disso, vamos chamar, falando sobre Rio de Janeiro, sobre o professor Castro Rocha. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, William. Bom dia, Lu. Bom dia, Fábio. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, estamos diante de um material raro. Vídeos de 2022 em que um consultor político argentino, Fernando Serimedo, coloca em dúvida a legitimidade das urnas eletrônicas no Brasil. Vamos assistir. Olá, amigos. Bom dia, boa tarde. Eu acho que hoje é um muito bom dia para ir para frente da Alvorada. Hoje é um muito bom dia para ir para lá. Encontre-se lá, comparte. Sim? Boa tarde, amigos. Hoje venceremos. O Fernando Serimedo está preso na Bolívia sob suspeita de mandar matar a ex-namorada, professor. Material importante para a gente discutir esse personagem, que é um personagem que tem se tornado central nesse debate da extrema-direita golpista da América Latina, né? Isso. Esse é um material que eu tenho coletado das minhas incursões no submundo bolsonarista do Telegram, do WhatsApp. Esse é o da live de 4 de novembro. O primeiro vídeo é um vídeo de 29 de dezembro de 2022, que é um vídeo que somente circulou nas redes bolsonaristas e que era uma convocação para a festa da Selma,
que era o código para a invasão da sede dos três poderes. É um vídeo muito estranho, a legenda que aparece no fundo é Brazil was stolen, que é o nome da live dele do dia 4, isso, Brazil was stolen, que é o nome da live do dia 4 de novembro de 2022, a live que foi transmitida pela TV da La Derecha Diário, que é um órgão de desinformação extremamente poderoso, criado por ele e por um espanhol que hoje está em Washington, chamado Javier Negre, e foi fundamental para a eleição do Javier Milei, para a eleição do José Antônio Castro no Chile e para a eleição do Rodrigo Paz na Bolívia. Eu acho que você vai mostrar agora, por favor. A gente decide, vamos ver porque a gente pode comentar ele, professor. Vamos rodar. La auditoría se realizó por personas privadas, especialistas en data analítica y estadísticas, y nos llegó a nuestras manos, porque el TCE de Brasil prohíbe a los medios y a las redes sociales difundir cualquier duda sobre el resultado electoral. Como eu comentei com vocês, esse informe chegou nas nossas mãos em menos de 72 horas por uma auditoria privada, que foi realizada por parte especialista de Data Analytics e Estatísticas em Brasil. E, infelizmente, esse informe não pôde ser publicado no Brasil devido às proibições do TSE, que proíbem e censura qualquer tipo de informe que, justamente, questione os resultados eleitorais. Professor. Vamos lá. Como é que eu tenho este vídeo? Esse vídeo não existe mais, William. Ele foi suspenso pelo TSE e desapareceu. Como eu participo clandestinamente de redes bolsonaristas, eles anunciaram com grande estardalhaço que no dia 4 de novembro haveria a transmissão de uma live fundamental para o futuro do Brasil. Era esta live. Muito importante, no início desta live, ele disse, nós escutamos, e é uma tradução em português, a eleição foi no dia 30 de outubro. A live é realizada no dia 4 de novembro. Entre a eleição e a live se passaram apenas 4 dias, 31 de outubro, 1, 2 e 3 de novembro. Ele diz que ele recebeu de organizações privadas do Brasil o estudo que ele apresenta. Portanto, ao contrário do que depois se difundiu, não foi ele que realizou o estudo, foram pessoas no Brasil, ele diz, que são proibidas de divulgar o estudo que mandaram para ele. Ele é apenas um papagaio de pirata golpista, é só isso. Há um outro vídeo em que ele diz que não houve fraude. Podemos falar disso depois. Mas o mais importante... Professor, chama, a gente roda o vídeo. Tem esse também, bora. Então, pode rodar agora, por favor. É o último, pode rodar. Lo que vamos a ver son anomalías en las votaciones electrónicas, en las urnas electrónicas de la votación de Brasil. Tanto de la primera vuelta, que fue donde despertó las alarmas de este grupo privado de personas, como también en la segunda vuelta. O que vamos ver são anomalias que foram apresentadas no Brasil durante as eleições, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Parte de lo que vamos a ver no lo vamos a mencionar como fraude, ya que para que ocurra un fraude tiene que haber y existir un sujeto. Nosotros no vamos a proveer la información del sujeto que cometió estas anomalías, y si las cometió alguien o no, pero son anomalías que sí produjeron un cambio en el resultado electoral en Brasil. Não vamos chamar isso de fraude, porque para falar de um fraude tem que haver um sujeito. Não vamos falar do sujeito, mas sim vamos falar das anomalias que foram cometidas durante essas eleições. Professor. Vamos lá, William, Fábio, Elô. A qualidade não é boa porque eu filmei com o meu celular da tela, diretamente. Mas vamos lá, isso é fundamental. É muito importante isso que a gente está mostrando agora, porque isso não existe mais. Quando ele diz que ele afirma que a anomalia e não fraude, é um jogo típico da extrema-direita. Ele está tentando se resguardar de futuros processos. Mas ele diz claramente, são anomalias que mudaram o resultado da eleição. Não é preciso ser um gênio para compreender que ele está dizendo que houve fraude. Qual foi a importância desta live? Recordemos que até o dia 4 de novembro não havia ainda pessoas em acampamentos diante de quartéis. O que havia foi um princípio, a partir do dia 31 de outubro, de bloqueio das estradas. O próprio Bolsonaro veio no dia 4 de novembro pedir que os bloqueios parassem. E houve um deslocamento do protesto, do bloqueio das estradas, para diante dos quartéis. O que motivou isto, William, Fábio, Elô, foi esta live do dia 4 de novembro. Toda a argumentação do golpe bolsonarista é a fraude das urnas. Em que consistiu essa longa live? Ele diz que havia dois tipos de urna, urnas antigas
e urnas mais recentes. A fraude teria sido concentrada nas urnas mais antigas. Há uma profusão de gráficos, de diagramas que não provam rigorosamente nada, mas que ainda hoje, Fábio, qualquer bolsonarista, o Eduardo Bolsonaro, em fevereiro deste ano, no Mar-a-Lago, residência oficial do Donald Trump, o Fernando Serimedo recebeu um prêmio. O prêmio, acredite, Elô, é Latino Wall Street. Ele recebeu esse prêmio. E quem foi que entregou o prêmio para ele, falando um espanhol muito peculiar e curioso? Eduardo Bolsonaro. E o que disse Eduardo Bolsonaro no seu espanhol muito peculiar? Fernando Serimedo, o homem que revelou a fraude das eleições brasileiras. Percebe, Fábio? Esta live do Fernando Serimedo é o que está na origem das mobilizações diante de quartéis, é o que está na origem da radicalização crescente do dia 4 de novembro em diante, que leva ao 8 de janeiro de 2023. E no dia 29 de dezembro, que foi o primeiro vídeo que nós mostramos, William, ele convoca para a festa da Selma. Para quem acompanha as redes bolsonaristas sabe o que está em jogo. Selma é o nome da esposa do general Vilas Boas, que agora, Elô, está concorrendo à eleição. Exatamente. Então, justamente. Quer dizer, ele não diz aí, vamos para a festa da Selma. Está implícito no contexto que é uma convocação para a festa da Selma. O que foi a festa da Selma? Fábio, foi o 8 de janeiro de 2023. As pontas se atam todas. Mas ainda mais, o Fernando Serimedo está por trás da eleição. Ele não é o homem que decidiu, mas ele está por trás como o artífice do ecossistema de desinformação que permitiu a vitória do Javier Milei. Ele era um obscuro motorista de táxi, um estafador, como se diz em espanhol, um estelionatário. Ele está por trás da eleição do Milei. Ele está por trás da eleição do Rodrigo Paz na Bolívia. O vice-presidente da Bolívia fez uma coletiva de imprensa muito surpreendente, vocês devem ter visto, em que ele dizia: quem manda na Bolívia hoje é o Fernando Serimedo. Eu, como vice-presidente, não tenho acesso ao Rodrigo Paz. Quem tem acesso a ele é Fernando Serimedo. Está por trás do ecossistema de desinformação que levou adiante a vitória do José Antônio Castro no Chile. E La Derecha Diário, que é esse jornal que tem uma TV, que é uma coisa... Olha que eu estou acostumado a ler Olavo de Carvalho e Nicolas Ferreira. La Derecha Diário supera tudo que você pode imaginar de excrescência, Lô. É uma coisa... Eu tenho que tomar engove antes de lá pesquisar o La Derecha Diário. Loucura. Eles têm 2 alvos agora. O alvo é... Se abrir agora a página da Derecha Diário, vou encontrar uma manchete que diz assim: os marroquinos invadem o Brasil e produzem alerta na Argentina. A imagem é do presidente Lula com o exército de Marrocos. Se você entrar na TV, na TV Derecha Diário, é pior o primeiro que o Steve vídeo... Bannon, né? Ele é pior que o Steve Bannon. Elô. Se entrar agora na TV da Derecha Diário, é o Javier Negre falando do escândalo do Lulinha. Todo caiu, porque é sempre assim, tudo está sempre caindo. Então é muito grave isso que nós estamos mostrando agora. E em fevereiro deste ano, o Eduardo Bolsonaro apresenta isso, olha, é isso aí. Você entra no La Derecha Diário, é isso que você encontra. Agora, eu li, Elô, honestamente, ainda estou um pouco mareado. Professor, eu acho incrível. Primeiro eu queria voltar nesse seu vídeo, né, comentar esse seu vídeo em que ele convoca para a festa da Selma. Por quê? Porque a gente teve aqui no Brasil, a Polícia Federal indiciou o Fernando Serimedo. E quando, junto com os golpistas do 8 de janeiro, só que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, não o denunciou, disse que não tinha provas da participação dele. Para mim, essa convocação, junto com o vídeo da fraude nas urnas, é mais do que prova suficiente. Agora, nesse momento, Fernando Serimedo encontra-se atrás das grades porque organizou o assassinato, a tentativa de assassinato da companheira dele na Bolívia. E foi por isso que ele foi preso. Eu achei curioso, professor, a rapidez com que a polícia da Bolívia trabalhou para prendê-lo. Fiquei na dúvida se isso significa um racha dentro da polícia que não se conforma com o poder que este homem ganhou na Bolívia, como o vice-presidente deixou muito claro, ou se isso significa uma movimentação rápida do governo do Paz para não permitir que ele fale demais.
Não sei se é uma coisa ou se é outra, mas a rapidez com que essa prisão foi feita foi assombrosa. E a lentidão da PGR em não denunciá-lo também foi espantosa. Isso, Elô. Elô, ele foi preso no aeroporto, embarcando para Buenos Aires, fugindo da Bolívia. De imediato entraram no apartamento dele com busca e apreensão. A cena é chocante, é uma fazenda de bote. A famosa fazenda de bote que o Carlos Bolsonaro introduziu no Brasil na eleição de 2018. A companheira dele, Elô, ela estava grávida. A companheira dele, que está grávida, decidiu fazer algo. Ela precisa falar o mais rapidamente possível. A única forma que ela tem de proteger a própria vida é se ela falar e se ela expuser os crimes do Fernando Serimedo. Na televisão argentina, aqui no Brasil, Elô, realmente, honestamente, no Brasil, a mídia corporativa só fala da não notícia, que é o Lulinha. Na Argentina, os canais argentinos estão fazendo uma varredura do caso. Você assiste qualquer programa da Argentina, você lê as trocas de mensagens da ex-companheira com Fernando Serimedo. Ela já acusava o Fernando Serimedo de tê-la abandonada grávida. A cena é chocante. 2 falsos entregadores alvejam. Que esta senhora esteja viva, Elô, é um milagre. E na cama do hospital, eu escutei a entrevista inteira que ela deu. Elô, o país devia parar. O país que eu digo é o Brasil. Sim. Porque a associação é clara. Eduardo Bolsonaro apresentou o prêmio em fevereiro de 2026. Agora disse com todas as palavras que ele era um homem muito importante, porque revelou a fraude que levou à vitória do presidente Lula. Eu consegui uma imagem de uma TV argentina em que a âncora comete um erro, mas é um ato falho muito revelador, Fábio, William e Elô. Ela diz assim: e o prêmio foi entregue por Flávio Bolsonaro. Não foi o Eduardo. Mas a mistura que ela faz deixa claro da importância do Fernando Serimedo para as eleições no Brasil. Este homem é um delinquente, um criminoso, um estelionatário que surfou na onda da monetização da extrema-direita, tornou-se milionário criando ecossistemas de desinformação com alvos específicos. O alvo é, a partir do acordo com o governo Trump, a ex-companheira dele o acusa de trabalhar para a CIA, é criar um cinturão de extrema-direita na América Latina. E, Fábio, há 2 alvos preferenciais agora. O alvo é Brasil, outubro de 2026, México, em 2027. Elô, nós estamos falando, na verdade, da comprovação fática da existência de um ecossistema de desinformação financiado pelos Estados Unidos, pelo governo Trump, pela CIA, com a finalidade de interferir diretamente nas eleições em países da América Latina. É disso que nós estamos falando. E a mídia corporativa não fala nada no Brasil. Bastaria para a mídia corporativa colocar no YouTube, TV Argentina. Qualquer programa da Argentina agora está esmiuçando este caso. O Javier Milei está literalmente em pânico. Criminoso, delinquente, estelionatário, com essas palavras do professor Castro Rocha. Acho que faltou adjetivo aí. Sobre Fernando Serimedo, terminamos a participação de hoje. Professor, um grande abraço para o senhor. A gente se vê. Obrigado, pessoal. Obrigada, professor. Tchau, professor. Obrigado. Vamos falar agora sobre agora sobre Pernambuco. Pesquisa Quest para Pernambuco. Temos aí os números surpreendentes para muita gente ainda. Raquel Lira, do PSD, tem 44% das intenções de voto, João Campos, do PSB, 36%, Ivan Moraes, do PSOL, os outros candidatos aparecem com 0%. Na simulação do segundo turno, a Raquel bateria o João Campos por 47% a 37% e só 9% de indecisos. É um resultado que surpreende muita gente, Elô, mas é importante ressaltar que a Raquel Lira é governadora, né? É bem avaliada e também tem a máquina na mão. Muita gente diz que a eleição estadual tem a ver com a quantidade de prefeitos que você tem para fazer campanha para você no interior do estado, e a Raquel tem muitos prefeitos no interior do estado, mas ainda tem gente que aposta, o próprio João aposta muito no efeito Lula. Quando a campanha de TV começar, que não começou, as pessoas vão ver na TV que o candidato do presidente Lula em Pernambuco é o João Campos. E por que essa aposta, Elô? Porque os números para presidente trazem o presidente Lula com 54% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 19%. Vamos colocar os números aí para vocês na tela. Ronaldo Caiado com 3%. Ronaldo Caiado, que inclusive é o candidato do partido, viu? Da Raquel Lira. Apesar de ela tentar ignorar isso lá em Pernambuco, o candidato dela
do partido é o Ronaldo Caiado. Então, muita gente aposta em Pernambuco que o João Campos vai crescer muito a partir da campanha da TV. Lu, é a sua aposta também? A partir do momento em que ficar muito claro o quanto ele está colado no Lula, ele vai crescer. E, aliás, ele lançou a candidatura dele, Will, na casa em que o presidente Lula nasceu e cresceu, antes de sair de Pernambuco para vir para São Paulo. Então, ele não deixou a menor dúvida, Caetés, né? Não deixou a menor dúvida a respeito de quem está colado com o presidente Lula. E a gente teve aqui no programa já uma entrevista que deixou também muito claro que a Raquel Lira o palanque dela é o palanque do PL, que ninguém se iluda com relação a isso, por mais que ela esteja tentando disfarçar. Então, a tendência, com o começo da campanha na TV a partir da sexta-feira, agora, essa semana, é que ele cresça quando toda a população entender com quem que está o presidente Lula nessa campanha aí de Pernambuco. Eu citei a cidade de tipo de Garanhuns, porque quando o presidente nasceu, a cidade de Caetés hoje ainda era parte de Garanhuns. Agora, você já reparou que todo político, quando quer fazer positivo no Nordeste, bota aquele chapéu de couro na cabeça? O Flávio fez a mesma coisa, é ridículo isso. É igual botar bombacha para ir visitar o Rio Grande do Sul, sabe? Que ninguém faz, né? Ou biquíni para ir no Rio de Janeiro. Então, assim, é um negócio que só... E não cai bem, não pega bem. Agora, o resultado em Pernambuco, até agora, pelo que se projeta, repete o resultado da eleição de 2022 também. Eu tenho sempre a sensação, viu, William, de que o Brasil está engessado, parou no tempo em 2022, talvez tenha parado até em 2018. E de lá para cá, não tem produzido novidade nenhuma. As pessoas estão muito cristalizadas nas suas posições, né? Agora, só para lembrar que são 2 palanques lá em que o Lula pisa nos 2, né? Na Raquel Lira e também no palanque do João. Mas ele não vai pisar no da Raquel. Vamos ver, parece que ele não vai pisar no da Raquel. Eu digo o seguinte, não é que ele vai pisar, ele não tem adversário. O eleitor dos dois vai votar nele no segundo turno. Sim. E talvez lá não tenha nem segundo, quer dizer, não tem. Se a eleição presidencial vai ter segundo turno. A eleição para governador, tudo indica que não haverá. Mas vocês não têm essa sensação de que a opinião eleitoral se cristalizou em algum momento do passado? Olha, recente? eu acho que se a gente fala que o Brasil parou no passado, se você olhar a postagem do Eduardo Bolsonaro, você vai ver realmente que parou, porque ele postou um vídeo do pai dele chegando lá, né, para fazer campanha, como se fosse do Flávio. O Flávio não tinha nem metade das pessoas lá e ele usou um vídeo antigo do pai com um monte de gente para poder fazer de conta que o irmão dele está fazendo o sucesso que o pai fez, o que não está, claramente não está. Agora, não Inclusive, entra lá... no Nordeste, não entra. Em Pernambuco, não entra. Eu acabei de receber uma imagem aqui de Maceió, porque ele foi fazer campanha em Maceió, né? O Flávio. O Flávio. Com chapéu de couro. E as imagens mostrando como que o evento foi flopado e como tinha faixas e cartazes falando fora a Flávio Bolsonaro. Então, é difícil a vida dele no Nordeste. O problema da Raquel Lira lá é que tem muito bolsonarista andando junto com ela. Então, fica difícil se descolar da imagem de bolsonarista quando você tem muito bolsonarista. Por exemplo, a Clarissa Tércio, que era para ser vice do Flávio, né? Não foi por conta de um acordo partidário que não aconteceu, mas anda colada com a Raquel Lira. Tem muito bolsonarista no palanque da Raquel Lira, o que dificulta um pouco para ela essa tentativa de se descolar do bolsonarismo. Semana passada a gente trouxe no rolê a Michele Bolsonaro compartilhando um vídeo da Raquel Lira. Então, assim... Não dá, né? Fica meio difícil, Raquel, você querer se descolar do bolsonarismo se o bolsonarismo não quer soltar sua mãozinha. Então, é difícil a situação da Raquel. Vamos falar sobre o DF, mesmo com todos os escândalos do Banco de Brasília, enrolado na compra do Banco Master, a atual governadora, a Celina Leão, aparece como favorita para se eleger em outubro, segundo a pesquisa Quest divulgada nesta terça-feira. Vamos aos números. Celina Leão, 34%, Arruda, do PSD, 20%, Leandro Graz, do PT, 13%, e aí os outros candidatos aparecem com menos intenção de voto. Heloísa Vilela, a atual governadora, também bateria os principais adversários no segundo turno. 42 contra 32 do Arruda, 52 contra 24 do Leandro Graz. Ainda assim, ela parece passar incólume, né, a esses escândalos do Banco Master e do BRB. Ainda está muito alta a intenção de voto nela, surpreendente. Agora também a gente tem que entender a manobra que está sendo feita em Brasília para evitar
a declaração da liquidação do BRB antes da eleição. Estão enrolando até não poder mais, porque todo mundo sabe que o banco está quebrado, que o Master quebrou o BRB, ou as negociatas, né, do Master com o BRB via Ibanez Rocha quebraram o BRB, e isso está sendo colocado de lado. Outra coisa que acontece em Brasília há meses, acho que desde o ano passado eu já ouvi essa conversa, é como foi impossível aglutinar a esquerda, o centro e a esquerda, numa grande frente ampla, a exemplo do que fez o presidente Lula para a eleição nacional, para vencer a Celina Leão. Porque se houvesse essa frente ampla, se você juntasse o Leandro Graz, o Arruda, o Capelli, numa frente ampla, você derrotava a Celina Leão. Então, essa impossibilidade, aí um lado acusa o outro, diz que um que só quer saber de si, o outro que só quer saber de si, fica difícil a gente dizer quem está certo e quem está errado, mas o fato é que a falta, a inexistência, a incapacidade dessa articulação política em Brasília está atrapalhando a chance de tirar a extrema-direita do poder. Brasília é a capital brasileira que vive talvez a maior indefinição política e há anos, hein? Nós tivemos um governador que saiu preso, Arruda, né? Nós tivemos uma sucessão de escândalos dos governos do Rori, enfim, todo mundo que passou por lá, depois do Cristóvão Buarque. É igual o Rio, né? Exatamente, é igual o Rio. Igual o Rio. Talvez seja um fenômeno atinente às capitais, né? Sabe? Não sei se é ou se não é. Mas olha o tamanho da sacanagem que o ministro Gilmar Mendes está fazendo com o eleitor de Brasília, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais também. Por quê? Sentou em cima do julgamento das mudanças da lei da ficha limpa e a candidatura do Arruda, que está em segundo lugar, está sub júdice. Então, o eleitor que quiser fazer uma composição em Brasília não sabe se terá solidez jurídica para fazer... para esboçar a possibilidade de uma aliança. Exatamente, entendeu? Porque ninguém sabe se o Arruda vai poder assumir o mandato se ganhar a eleição ou não. A mesma coisa está acontecendo com o Eduardo Cunha em Minas Gerais e com o Garotinho no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, muito difícil. Ministro Gilmar Mendes, isso não se faz. Você está manipulando o processo eleitoral. Está deixando o candidato que está com a capivara suja disputar uma eleição matizada por essa questão da corrupção. Por favor, saia de cima desse negócio. E marcou para setembro agora o julgamento. Muito tarde, né? Tarde demais, porque está criando fato aí. Ministro Gilmar Mendes, de vez em quando o senhor faz cada coisa contra o país, pelas suas convicções, pelas suas... Sabe, assim, o senhor devia ter vergonha desse papelão que está fazendo em relação a isso, porque está brincando com a vontade do eleitor do Distrito Federal. Se o resultado para governador não é positivo para o campo progressista, Elô, mais números que parecem bons para o presidente Lula. No DF, as intenções de voto do presidente Lula parece empatado, mas numericamente à frente de Flávio Bolsonaro. O Lula tem 28% das intenções de voto contra 26% de Flávio e 13% de Ronaldo Caiado. Aí talvez o melhor resultado do Caiado fora inteiro, do Goiás, né? Porque provavelmente no Goiás ele deve estar em segundo lugar. Mas mais números positivos, né, Elô? É impressionante. Esse resultado surpreendeu demais, porque ninguém imaginava que o presidente Lula pudesse ganhar em Brasília. Eu ouço isso também desde o ano passado. Era dado como certo que o presidente Lula perderia no Distrito Federal. Então a gente vê aí mais uma possibilidade de garantir. Claro, não é um colégio eleitoral fundamental em matéria de números, né? Mas confirma essa tendência. A gente está vendo isso no Rio, São Paulo, Minas Gerais e agora em Brasília também. São lugares que não havia menor. São Paulo e Rio, principalmente, não havia chance, né, do presidente Lula ganhar e agora está se apontando aí pelo menos um empate. Então isso é excelente para a campanha do PT. Só uma coisinha curiosa, é o seguinte, Brasília é uma ilha cercada de Goiás, por todos os lados, exceto por uma pontinha que toca Minas Gerais para agradar o Juscelino, né? Então essa conta aqui do Caiado se explica por isso, tá? Porque muitas vezes o entrevistado mora na periferia de Brasília, nós temos agora linda, céu azul, é tudo Goiás, tá? É tudo Goiás, cidade ocidental. Enfim, esse eleitor é um eleitor que conta porque a opinião pública está se formando no entorno de Brasília. Então não estranhe muito a presença do Caiado em posição tão boa assim. Por quê? Porque ele exerce influência direta sobre uma parcela boa da população, né, que usa Brasília como cidade dormitório. Antes da gente terminar o programa, só passar, a gente está falando de Brasília, né? O presidente Lula e o Hamilton Mourão, ex-vice-presidente Jair Bolsonaro, promoveram uma cena inusitada.
na terça-feira, durante a celebração do Dia do Soldado no Quartel-General do Exército, em Brasília. Tiveram uma conversa ao pé do ouvido por alguns minutos. Vocês estavam vendo na tela aí o registro do repórter fotográfico Breno Carvalho, do jornal O Globo. Segundo a colunista Bela Megali, também do Globo, a colunista do Globo conversou com o senador depois da cerimônia e descobriu o tema do bate-papo. Abre aspas para Mourão. O presidente falou sobre o projeto das terras raras, que passou na Câmara e foi para o Senado e pediu o apoio para aprovar a proposta. Está dentro da minha visão sobre o assunto. Viraram best friends, Elô? Best friends forever. O Mourão apoia muito essa ideia de olhar para as terras raras como um patrimônio do país, que deve ser explorado pelo país e deve render frutos para o país. Né? Então, isso aí não é de surpreender a visão dele nesse assunto específico. E o presidente Lula, que não é bobo nem nada, velho lobo da política, foi lá sabendo que ia encontrar o ouvido favorável e tratou do assunto que os une e é uma prioridade para o governo passar essa PEC no Senado ainda antes das eleições, né? Como eu falei antes, junto com a 6x1, taxa das blusinhas, terras raras e PEC da segurança. São as prioridades do governo. Então ele foi lá garantir, costurar aquele apoio fundamental no Senado. O famoso, aproveitando que você está aqui, companheiro Mourão, vamos falar sobre isso aqui. Sabe o que chama atenção nessa foto? O Mourão sorrindo. Porque se você pegar as fotos dele junto com o Bolsonaro, é sempre tenso. Isso. Sempre tenso. Até o Mourão sorri quando encontra com o presidente Lula, oh, meu Deus do céu. O famoso amansador de serpente. O Ciro Nogueira já disse, né, que se você tiver uma conversa mais longa com o presidente Lula, ele te seduz. Vamos fechar a enquete do nosso YouTube. Dark Horse ganhou conexão com o acusado a entregar o PCC. Você ainda aposta em coincidência? Claro que não. Nosso público acha que são coincidências demais nessa história, então não tem nada de coincidência. Aproveitar também para lembrar que daqui a pouquinho, na sequência do ICL Notícias primeira edição, temos o ICL Rádio News com Roberta Garcia e Lucas Rocha, falando sobre as pesquisas de intenção de voto nos estados e discutindo qual tem sido o principal tema das eleições até aqui. Segurança pública, fim da jornada 6x1, corrupção ou soberania. É coladinho com o N1, Roberta Garcia e Lucas Rocha logo menos, e depois tem a Dedeca, Débora Maganha, no mercado de investimentos, analisando os dados da prévia da inflação e o fortalecimento das relações comerciais entre Brasil e China. E na sequência tem o quê, Fábio Panuzio? Na sequência tem o rolê. Agora no portal, William... Agora dá um mês de produção, William De Luca. É um mês já, nos estúdios William De Luca. Conhecidos como a Hollywood brasileira, Vera Cruz brasileira. Na República, em São Paulo. Então, vamos falar sobre muitos assuntos. Um vereador quer fazer swing na prefeitura, na Alemanha. A Carol de Tone pode ficar fora do Congresso. E também vamos falar sobre a servidora nazista. Eu sei que o Fábio falou sobre isso no Desperta de Manhã. Vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho, no rolê, 11 horas da manhã, eu e Guga Noblar e grande elenco. Mentira, só eu e Guga Noblar mesmo. A partir das 11 horas, grande beijo, Luísa Vilela, te vejo amanhã aqui. Tchau, meu querido, até amanhã, com certeza. Fábio Panuzio, amanhã cedo no Desperta. E na próxima quarta aqui no nosso N1 de novo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Com isso, terminamos o programa desta quarta-feira. Voltamos amanhã a partir das 8 horas da manhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você já reparou quem são os verdadeiros donos das maiores revistas e portais de economia do Brasil? As grandes corretoras e bancos controlam os principais veículos de notícia financeira do país. A pergunta que fica é: será que a informação é realmente isenta? No dia 27 de agosto, às 8 horas, você é o nosso convidado para uma aula especial com o Eduardo Moreira. Um espaço 100% independente feito para te alertar sobre esses conflitos de interesse e ensinar você a analisar o mercado protegendo suas finanças por conta própria. Chega de depender de palpites ou de interesses de terceiros para cuidar do seu patrimônio. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.